Boa noite, galera. Vamos lá botar com a resenha do Gervásio. E a primeira aí da volta, logo uma pesada, hein? Só história pesada aqui. Bem-vindo, Sorriso. Novamente, nosso amigo. Em vídeo. Esse é o famosinho, né? Esse tá mais famoso que eu agora. Perdi o trono. Perdeu o trono? Vixe, hoje vai ter bastante resenha. Nesse tipo de projeto. Emílio do foi voltando, né, Emílio? Voltando, graças a Deus. Tem vários shows aí marcados já. Sexta-feira o bicho pega já também. Tem bar, vai falar muito. Daqui a pouco a Emília vai falar um pouco dos projetos, do show de sexta-feira, vai falar bastante, divulgar. Sorriso vem um projeto novo, né, Sorriso? Tô dando aula aí pra criançada, graças a Deus. E ó, aproveito pra cobrar ingresso agora, hein? Tá ao vivo. Tô dando a dica já. Cara, eu acho que podia ter um sorteio, o que você acha? É o homem ali, ó. Sorteio ao vivo? E acho que podia ter um sorteio, né? Vamos fazer, velho. Vamos fazer um sorteio também. Tá bom. Que isso, hein? Aí paga o outro, né? Sorteio, só. Um só, então se for um casal, paga o outro. Ótimo. Ó, então, Justo. Justo, né? Então coloca aí também fixo aí. Vai ter o sorteio de um short e de um. Fala você. Fala você. Você só que não sortear na live. O baile do Funk. Pisado, hein? O Tubarão, MC Ian, então daqui a pouco comenta bastante aí. Que hashtag você comenta então? A hashtag é sua, meu amigo. Vamos ver. Vamos pensar uma hashtag boa, velho. Hashtag. Vale do Funk. Baile do Burro, tá bom. Vamos ser muito grande. Não, pera aí, vamos mudar um pouquinho, né? Tem o Tubarão. Tubarão, é. Hashtag do Funk Tubarão, né? Aí ficou bom. Pode ser. Do Funk Tubarão. Põe aí também então. Fixa aí. Hashtag Duofunk Tubarão. E Tubarão? Duofunk Tubarão. No final da live vamos sortear aí o ingresso aí pra vocês acompanhar esse super show do MC Rian, sexta-feira, tá? E lógico, o Duofunk vai tocar, pô. Eu vou na casa, moleque. Uma sexta. Deixa eu pegar aí. Duofunk e MC Rian. Pô, quem não quer? Então, vamos comentar bastante aí no final da live. A gente vai ter esse sorteio aí. Vamos falar um pouco aí dos campeonatos também, que logo a gente vamos falar bastante de futebol. Tá voltando aí. Gervásio tá indo tocar bola, que a gente tá jogando. E uma novidade legal, pessoal, não sei se todo mundo acompanhou, aplicativo do Gervásio. A gente fez um aplicativo, fez o site também. E lá você consegue acompanhar jogos, calendário, tempo real, todos os nossos jogos. Então você consegue ver lá, 4 horas do jogo, você entra no nosso aplicativo, você vê como se fosse o Globo Esporte mesmo lá. Você vê lá certinho quem fez o gol, cartão amarelo, cartão vermelho, gol do adversário também. Então assim, é bem completo. Bravo. O Globo Esporte é real, velho. Cartões, tá de jogadores. Fixa, então, você vê o ponto. Então lá, o Sorriso, por exemplo, você vê lá quantos gols fez, quantos jogos, quantos cartões ele tomou. Então assim, é bem completo. Para quem não acompanha o Gervásio aí, é mais uma ferramenta para nossa torcida. Ó, tá rolando gosta. ameaça, tá no comentário aí já. Começou já. Já começou? Ó, já tô comentando aqui já. Vamos. Ó, ela já mandou, se não chegar meu ingresso, nenhum dos dois vai jogar. A Bia já foi dado. Tô gostando dos treinos do Helder lá, viu? Tem que ir lá, pô. Tá manjando, cara. Tem que pegar a dica com ele, tem que pegar a dica com Cadê ele. você aqui? Então eu tô esperando o professor na resenha e nada. Tem que pegar uma dica com o Helder lá, hein? Tô Lá, gostando pô. do treinamentinho. Tô na terça-feira treinando, porque como tu já tá sabendo, já vai estar no Fut 7, né? Estamos investindo pesado aí no Fut 7. E agora, dia 17 de outubro, começa o Paulista. Gervásio confirmado no Campeonato Paulista de Fut 7. O convite do baile chegou, agora o convite do Fut 7 aí vai chegar. Vamos mandar endereço do teste pra vocês aí. Vamos ver se nós conseguimos uma vaguinha. Show, vou te mandar endereço do prêmio de terça. Legal, olha aí pra vocês verem também.
Então, e agora, já que ele soltou o spoiler aí, O Luizão me cobrou, viu? Falou que ia tá na live. O Luizão da Liga Ouro, um abraço. ele mandou cedo. Pô, não vai me chamar pra ir na live não? Vou Eu já chamar. chamei várias vezes e ele nunca vem. Nossa, aí, Dá ó. uma perna também, ele, nossa senhora. Nunca vem, fala assim, ô Vini, chama eu, fala, então vamos, amanhã, semana que vem. Ah, não dá. Nada. Na outra semana, não posso. Aí, Vou pro Thiago Live. aí a gente, Gervásio está confirmado na Liga Ouro mais uma vez. Em busca do. Alguns gostam, alguns não gostam disso. Paciência, a vida que segue. Guarda as costas, né? Mas você tá com a gente, né, agora, né? Agora eu tô, né? Na última ele correu contra. A última, infelizmente. Eu sou isso, certo, né? né? Mas. A gente vai em busca do quê? É tri? Tri, né? Vamos em busca do Tri, né? Que, né? Ó, o Guaratinho também aí, ó. Vixe, a live tá baixa. Melhorou agora se vê aí, vai falando isso. Agora você reserva. Agora você vai vir na live também, se vai vir na live. Agora você reserva. Esse eu sou fã. Chamei pra ligar o olho, eu tava pensando, você vai Tá pensar. pensando? Você vai pensar. Ah, que pensando? Você vai pensar, você Homem vai. difícil, hein? Pra jogar, homem difícil, hein? Então, mas tamo aí. Igual eu falei. Lá no portão, né? Porque senão não dá, né? Sem querer. É, pessoal, tá entrando na live aí, pessoal. Vai entrando. Vai entrando. Se Deus tem sem audiência. Agora Né? sim, Pesada vai. essa live, viu, Guaraci? Legal. Ó, e lembrando, hein? Eu vou falar várias vezes aí pra vocês, mas final da live, super sorteio em 1000 likes. Acho que esse foi um prêmio mais pesado da live, viu? Tá vendo? Será? Calma. Ah, acho que foi da live sim, a gente fez rifa de uísque, É, pesado. mas na live ao vivo assim, acho que foi mais pesado, hein? Não, vou pensar. Tem que ter mais uma uma surpresinha aí. Acho que foi mais Vou pensar, pesado, hein? mais uma Ah, surpresinha. coisas Vai dar boas estão certo. por vir. Vamos ver se dá certo. Essa dupla aqui não é à toa. Caramba, era pesado, ó. Futeboleiro na live, um abraço, futeboleiros, patrocinador Gervásio também, novo patrocinador. Toca a bola também, mandou um abraço pros amigos. Salve, toca a bola pra Sábado nós. é nóis. Toca a bola então contra. Posso fazer nada. Tá os dois contra? Como tá a classificação no time dele? Só pra curiosidade, assim. É que é outro grupo, mas eu tô na frente, óbvio, né? Eu tô na frente. Sei, não vou entrar em detalhes. Sua expectativa pros mata-mata? Dá? Toca Toca a a bola? bola. No. Pegar Gervásio. Palpite, Gervásio Iguaté, não palpite. Dá um palpite aí, Vai Gervásio. jogar de detalhes. Vai ter aposta? Dá um palpite aí, mano. Vai ter aposta? Se eu jogar é gol nosso, já tô avisando já. O papo tá dado. Mas eu não vou comemorar, não. Respeita. Ó, o Greg na live também, o Leandro. Os caras do Iguaté é da hora também. Não, pô, da hora pra caramba, né? Igual dos moleques de lá. Não, Não, o é só correr contra. Eu gostava do Lost também. É resenha. Nada contra, aqui correr contra. infelizmente é É conversado. complicado, é complicado. Faz parte, futebol. Aí o Greg, um abraço, viu, Greg? Patrocinador de Gervásio também, tá? Tá aqui, tá avisado. Gervásio, pô. Soltou escorpião aí. Tá boa. Quer falar aí? Finalmente. Acidente de iPhone, Quebrou o quebrou celular, o celular. Onde que é? É pro homem, agora com o Tech. Pode falar. Se levar o cupom hashtag sorriso, ganha desconto lá, viu? Olha, tem um desconto do Gervásio do sorriso. Rapaz, Desconto do fã também. Olha, 3 descontos, velho. Caramba, aí ferrou, hein? Ó, o Renato na live também. Tá tudo entrando na live aí, ó. Pode entrar, pessoal. Tem resenha hoje, hein? Tem, rapaz. Então vamos pegar uma coisa legal. Bora. Peraí, eu sou pai, né? Esse foi o que eu arrumei. Vamos ver aqui. Ó, o Renato mandou aí também, ó. Que tem um amigo nosso, o Alex, sofreu um acidente de bombeiro. Ali em Jardinópolis, no condomínio, caiu o guindaste lá. Eu vi isso aí. Tá precisando doar sangue. Eu postei nos grupos de Gervásio também, meu avô também tá precisando. Então, galera, vamos aproveitar quem tá na live aí, lógico, é uma resenha. Vamos fazer o bem pra todo mundo. Então, quem puder, tá disponível, não tiver no tempo de doação, vamos lá doar sangue aí. Tem o Alisson, meu avô. Pode me chamar no PV que eu faço mais informações dos nomes, tá? Vamos lá, fazer o bem, né, É pessoal? isso aí, fazer o bem também. Não é só resenha também, não. Ah, só resenha. Tem que ter uma resenha, mas mas tem que ter um. dá pra fazer coisas legais. Exatamente. Ó, o futebol mandou aqui, ó. E o Amadorzão, essas férias estão para algum time? Não,
No Amadorzão? Mano, eu ia ensinar pro Vila Elisa lá, mas fiquei na casinha mesmo. Eu também. O amador é meio puxado, né? Não Os foi. caras falam, pô, pode levar no amador. Final de semana é muito obrigado, corrido, não, velho. não. Eu tive 2 propostas também, mas. Não, deixa eu Final de semana não Final de faz. semana é. A Alessandra também entrou aí na live. Um abraço, Alessandra. Série B também, patrocinador de Gervásio aí, tá? Quem tá de material esportivo, chuteira, luva, fazer uniforme, várias coisas também. Série B nos Barreto ali, ó. Patrocinador de Gervásio, pesado. Vai lá, fala que é de Gervásio, tem desconto. Desconto. Ah, velho. Quando você vai e fala que é de Gervásio, tem desconto. Nós temos uma parceria boa, viu? Então, Tem um patrocinador aí, viu? O Thiagão. Thiagão na live aí, ó. Thiagão já você conhece. Vocês apostam aí. Ah, pra todo mundo, eu acho que todo mundo apostou no Curitiba, o Curitiba empatou. Foi triste isso Então aí. as apostas tudo acabou, né? Vocês apostam. Nossa senhora, velho. E agora? Aí Tem agora que fazer um joguinho, né? Não, para com isso. São Paulo ganha hoje? Não, vou nem pensar mais em aposta. Já deu ruim, já, deixa pra lá. Pelo amor de Deus. Ó, eu aprendi uma coisa, você fez o Grace, deu errado. Já Não tenta fazer Só uma amanhã, consideração só que amanhã. você vai dar mais errado. Só amanhã. Deixa pra outro Às vezes dia. é o dia. Ó, o Thiago mandou, vou usar o direito que a lei me permite, ficar em silêncio. Pode falar, viu, Thiago? Negócio de tumulto, deixa eu bloquear. Não A resenha? Não fala em tumulto ou briga não, que o Thiagão já aparece aí já. Ele tá aqui na live já. Falou em brigar, o cara é o primeiro que tá. Gosta? Nossa, ele gosta. O Thiagão é parceiro. Ô, então vamos começar a falar um pouco da resenha? Fala um pouco do Duofunk, pô, do projeto, voltando aí aos shows. Mano, então, graças a Deus, velho, nós ficamos parados um tempão, velho. Desde o começo da pandemia nós estávamos parados, as coisas foram um pouquinho difíceis, sabe? Mas nós falamos assim, mano, e aí, vamos parar com o projeto, vamos continuar. Eu e meu parceiro Matheus Minelli, até mandar um abraço pra ele também. Daí ele falou assim, não, vamos continuar, velho, quando voltar, vai começar a tacar marcha. Agora, graças a Deus, as coisas estão voltando, né, velho? Tudo normalizando, né? Isso é louco, velho. Foi um tempo difícil que nós passamos. Acho que não só a gente, né? Como todo mundo, né, velho? O ramo de trabalho pra todo mundo foi difícil. Mas aí a gente tá voltando agora aos poucos, já tem muita data marcada até o final do ano. Tem esses showzaços também na sexta que a gente vai fazer, juntamente com o DJ Júnior Alves, Pura Sintonia, o Zahir, Felipe Muraca. E ele, E o homem, né? Tubarão. MC RSP, Tubarão. E Uau. lembrando que a gente vai estar respeitando todas as normas lá na OMS, né? Que não pode deixar de não acabou tudo ainda, né? Obrigatório máscara, Continua ainda, galera. a gente continua ainda numa luta aí, mas já nós vemos essa batalha, mais uma. E o show? Já fala do show, pessoal. O ingresso, como compra o ingresso. Ingresso, pode me chamar, rapaziada. Quem precisar de ingresso pode me chamar. Tá no segundo lote. Os valores a gente conversa tudo lá no privado, se alguém precisar. Só dá um toque que o bicho vai pegar, a cesta lá não vai estar bagunçando. Caramba, hein? O pai vai, né? Você vai. Tinha uma pergunta pra ele que mandaram Vamos fazer esse esforço, né? do Você vai? funk, não tinha? Lógico, está Não, então a pergunta que mandaram foi quando que vai sair o show pro Gervásio? Pro Gervásio. Que foi prometido. Vamos fazer um esquema, Eu sabia vamos fazer que um ia esquema. chegar. Você está sempre prevendo umas 20 vezes, né, pergunta? Eu já estava em casa pensando, Sempre vou tem. responder quando falar isso aí. O que você pensou? Quando a gente ficou sabendo da água, eu falei, já se prepara, vai vir coisa aí, já se prepara. Vambora, ué. Já se prepara. Pô, só você marcar. Só marcar aqui. Fala assim, olha, tal dia, se nós vai conferir na agenda lá, Arma tiver livre, porque nós temos que pegar um dia livre, mano. Eu porque, posso falar por um exemplo, dia, aquela? Pega um sábado, um exemplo, pega um sabadão, só que nós temos uma festa pra tocar, daí nós só vai lá, toca e vai embora. Não dá pra ficar, entendeu? Nós vai pegar um dia que você fala assim, ó, marca esse dia, nós não vai marcar nada, vai ficar lá pra resenha. Aí, ó. Olha lá. Essa gosta é. Perdi até o rumo do meu serviço aqui, vamos lá. Eu fiquei sabendo Ó, o Cid, as tá aí, ó. mais Você tá aí, ó. Você entrou também. Ó o Cita aí, e aí, Cita, meu parceiro, brigão. Vai brigar o Cita, não gosta. Muito, viu? Muito. Quem que anda com o Gervásio aqui não gosta de brigar, gente? Pode falar. Eu fiquei sabendo, hein, Sorriso? Você ficou sabendo também, velho. Fiquei sabendo. Tem gente que tá ali por trás das câmeras, ficou chateada com nós que saiu do Gervásio. Eu Tá fiquei. no toca a bola. Xinguei pra caralho, viu? Falo mesmo. Tá vendo? Não sou baú,
Tá vendo? Que sair, né? Ela fala mesmo, ela tem que ser contra. Vai xingar um jogo contra. Torcedora mais chata. Mal, né? Não, ela fala, cara. Ela fala. fala que é porque gosta. Ó, então já falou, ó. Quando bater o dia, só mandar pro homem, se estiver na agenda, o show do Gervásio tá feito. Helder, respondido a pergunta. Já era, porque Tinha outra pergunta, acho que era o que é mais difícil? Acho que era bater um A pênalti gente ou veio tocar em A gente veio Barretos. conversando no carro, isso. Bateu o pênalti na final ou É. Barretão? O que é o mais pesado? Tocando Barretão. Barretão é o bicho, Deus me livre, guarda. Prefere? Mano, não, nós não chegamos a tocar Mas lá. eu falo assim, o homem. O homem tocou em, como chama lá? Pô, Floripa. Jurerê, o cara tocou, pô. Experimenta. Tá de Você brincadeira. tá acostumado com a pressão. Isso. Eu perguntei pra ele já no carro, falei, já tem a resposta? Que Ele falou, isso? ah, não sei, eu sou acostumado a Imagina, bater vai, pênalti, sou vai, acostumado a vai. tocar. O cara eu falei, ah, Mas eu acho que o mais difícil ia ser tocar no Barretão, velho. Imagina sem querer o som para lá. Que Nossa. monte de pessoa indo pra sua cara. Faz cara de paisagem e vai Imagina, não tocando. volta. Aí não vai. Dá pau lá e tudo. O pênalti você bateu o pênalti encerrou, velho. Vai com os companheiros, já vai outro bater, já era. Errou, segue a vida. Segue a vida, vai lá. já quer ter ganhado. Não vamos chatear se perder a roupa na final, tá? Só pra te avisar. Sou eu que bate pênalti. Não, ele não gosta. não gosto. Eu sou igual a Raoni, pênalti esquece. Sorriso tinha pergunta também. Qual que era a Tira do pergunta? crossfit, Não, né? é crossfit. Ó, a Mintacho Chibar, falou que é o melhor Cê é aqui. louco. Tá, esse Xi fudeu. Esse cara é bravo. É o melhor esse que é esperou. bom. Bom demais. Ó, só pra avisar, se quiser patrocinar o Gervásio, É ali na Camilo de Matos, eu não lembro o número, velho. Em frente à pracinha lá. Temos- que tem. ó, uniforme do Paulista, Copa do Brasil, brasileiro. Tem 2 espacinhos lá pra fechar o patrocínio, ó. Vou falar pra você, Também, né? Não ó. tem amigo nosso não, mas é top, hein? Nossa, toda semana eu tô lá. É a montanha e Montanha e o sushi, sushi, nossa, né? brava. Um E abraço baiano. do Baiano. Eu vou falar por mim, tá? Eu não como, mas eu vou divulgar pra caramba. Eu vou Não, levar o pessoal não, pra comer. não, pode- Não, Você vai começar a comer, você vai Vou lá, começar a vou lá começar. Vamos tomar um Vai lá, banana. vai lá. Nossa, eu Vai aposto. gostar. Se alguém conseguir fazer o alho pra comer um Vamos, negócio a gente desse, vai lá um dia. não vai. Não, mas eu não garanto que eu vou comer. Mas que eu vou aí, vou levar pessoas pra comer aí, isso é certeza que eu vou fazer. Patrocínio, Não, experimentar o negócio você vai. Experimentar. Ah, legal. Não, Você vai gostar. Duvido. Tem arroz lá? Tem arroz lá. Tem. Tem peixe frito. Não, é bom. O negócio do menino é bom. É bom mesmo, velho. Então, ó, você é amigo dele, amigo do Gervásio também, vamos patrocinar, ajuda a gente aí. Hashtag é mito sorriso, que eles colocaram cuidado, Gervásio, só bota hashtag aí. Então também aí, ó, o time de Brasília Fute, um abraço pra vocês também, pessoal de Brasília, Ô, deu uma moral aí pro Gervásio, tamo junto. Comentou aqui também o Amaral, nosso parceiro. A última vez que a gente veio aqui ele tava junto também. A moral é O Amaral é zica. zica. Tá cá, então lá, igual ele mandou, se patrocinar o time, nós vai lá comer, até eu vou. Aí, ó, tô falando, ó, patrocinar o Gervásio vai lá, nossa, meio pesado quando vai, hein? Nossa senhora. Mesa pra. Nossa senhora. Só milagre. Não, vai ter que fechar o negócio pra Ó, nós. tem que botar, eu vou falar o nome do zagueiro aí, tem uma duplinha que come japonês todo dia se deixar. O O zagueiro. zagueiro. Zagueiro, deixa eu ver. Esse Tem zagueiro, dois. quem que é? Ah, Não, mas Um um foi é- ontem, um depois do treino foi direto comigo. Mas um é Figura viciado. repetida, Um é figura viciado. repetida. É. Ah, tá. Figura repetida. Eu não faço ideia, mas tá bom. Eu só não sei qual que é, mas é uma figura repetida. Depois do treino, mano. É o que foi treinar. Foi treinar. Ah, então tá. Já João, sei, é o João, sei, pô. O João Mendes é viciado. Não. Viciado. Ela compra, eles compram aquela barra, come Raoni, dois sozinho. Não. eu não lembro se ele gosta. Não, o Aldinho falou que não Tomara que o João coma melhor do que ele bate igual ele chutou ontem. 10 chutes fez um gol. Ô, Jorge no gol, meu E ele Deus. desafiou, viu? Não, para. Não, depois, pelo amor de Deus, Não, fala a para. coca que ele pagou, quase bate nele. Para. Ele apostou uma coca, ele pagou uma latinha. Uma pro latinha. Júnior. Nossa, É, quase na latinha. cabeça dele. Ó, o Lucas Lima também entrou. Um abraço, Lucas Lima. Tá jogando lá em Minas. O Calegaro mandou aqui. Já não sei como vai pesado na quinta. Tô esperando vocês virem aqui, viu, Calegaro? Turma do Jardim Paulista aí, ó. Cara, é pesado no amador, hein? É mesmo, isso é louco. Nossa. Ele mandou mensagem no PV que eu não consegui responder ele. Ele falou pra anunciar que o negócio vai ser pegado. Pessoal, Terror no amador, né? pô, os caras tá pedindo abreviato,
Cita, Henrique Matos, Augusto Ramos, Arcresso, o Endo, Alex, Jefinho, Os caras Chupeta, Fernando. Amador tá maluco, velho. Tô sabendo que o Bertinho jogou pra caralho também. Não, o Betinho pegou. E o Skin, todo mundo sabe também, é patrocinador de Gervásio, viu? Mecânica Fiat. Precisou aí de mecânica aí, consertar o carro. Pode levar na frente de casa, pertinho do estádio do comercial. Logo ali. Logo ali, pertinho. Vê um joguinho ali. Rapaz, que Faz tempo que não tem jogo ali, que joguinho feio Nossa. ontem, meu Você pai. comercialista? Tá doido, né? Eu torço Você é pra botafoguense? Não. Quem que você é então, velho? Sou neutro. Você é botafoguense, claro. Quem é agora? Quem é agora? Já tive uma história nos dois, tá bom, sou neutro. Quieto. Mas nossa, eu vi o jogo ontem, fala pra Foi você. feio, foi feio. Se nós montar um time do Amador, acho que ninguém dos Eu vou te dois. falar, aquele gol que o cara do Botafogo errou até o Edson fazia. Eu fazia tranquilo. Fazia. Machucado eu fazia aquele gol. Fazia. Agora me explica, o cara foi a bola de cá, o gol pra lá, que das 3 dedos. Me explica. Não. Sorriso, vem, chapa, faz o gol, vai pra abraço. Qualquer coisa, podia fazer Clássico. qualquer coisa, Né? menos Fazer uma graça. aqui. Não, não precisa de graça. Você acha que eu não consigo pensar? Não é muito. Gente do céu. Olha, Vou mandar um abraço pro Vinicius aí também, meu parceiro. Vinicius é brabo, velho. Ó, Mirko, carregar, falar só a base, carregar também. Não sei o nome de todo mundo tá no jardim, outra. É 30 jogador caro essa Jardim Paulista, viu, meu amigo? Imagina lembrar dos 30. Mas lembra do Gervásio? Vai lembrar dos 30 do outro time. Nossa, gente pra caramba, Não, velho. mas a Amador esse ano aí tá pegado, hein? Um time bom. Não, tem um time bom, tem um time forte. E você, fala um pouco do seu projeto também, pô. Fala aí um pouco de você, Então. como falar suas coisas. Mostra o açaí que nós tínhamos aí, acabou. Pô, tá vendo? Patrocínio do açaí aí, ó, que nunca chegou. Nunca Não, mas chegou. eu dar uma moral sim. Vou dar uma patrocínio. Tá. Nunca chegou o patrocínio do açaí, viu? Então, infelizmente, aí, por causa da pandemia, né? Acabou que não deu certo, mas nada é por acaso. E aí eu já vinha fazendo faculdade de educação física e acabou de surgir a oportunidade de trabalhar com criança, né? Na Juventus, que é o que eu gosto. Então eu tô lá, se alguém tiver filho aí de 5, 7, 9, leva lá que tá comigo. Treinador Treinador. Professor. Professor Não, lembra? sorriso. Você que é tio, né? É tio, Tio. Tio sorriso. O Helder mandou, a resenha tá boa, mas e meu ingresso? Ô, Helder, não vi você comentando uma vez aí na hashtag. O mano. Helder tá difícil, né? Ele não pode me ajudar, né? O homem é Não difícil. pode me ajudar uma vez. O homem é difícil. Ó, esse pessoal que entra na live agora, ó, vou reforçar. Final da live tem algum sorteio, tem uma surpresa, mas uma coisa já garantiu: o ingresso para sexta-feira é para acompanhar MC Rian, Tubarão, Duofunk, Pura Sintonia. Zahir, Júnior Alves e Buraco. E ó, Ó, só eu já ia, nossa, eu não sou um amante. Na verdade, vai ser pode até umas 7 horas da manhã. Mas eu já ia, É boa porque vai amanhecer. porque tinha Rian e Duofunk. Agora já falou mais 4 atrações, Pura Sintonia, só coisa pica. O pagodinho vai estar pesado, hein? Meu Deus! Eu vou ficar com você no camarote? Quando Você você quer quer isso? pode ficar. Ah, porque você está lá na hora e o cara não me dá a pista lá. Não. Já fala ao vivo, depois falar não. Eu tenho um prova, Eu tenho um prova. Eu vou ficar com você lá então? Vamos. Tá junto. Tá junto. O homem vai estar tocando, a gente vai tocando, tá com a gente. Tá bom, Tá tudo certo. Você lá, não conheço nada, não conheço funk muito. Tá. O menino, filho. O Guaraci comentou. Será que o Guaraci vai aparecer lá, velho? Guaraci. Cadê? Comentou, Tubarão. Vai Tubarão. Se ganhar, você vai, Guaraci! Vai aparecer lá, Vai velho. com nós, ele vai, com nós ele vai. Olha só. O Eric tá na live também. O Eric parece Ah, um o Eric O Eric Montanha são iguais. Os caras são iguais, assim. Igualzinho. Os caras são iguais, velho. Eric Montanha, velho. Vocês são irmãos, cara. Pergunta pros dois como é ter sido faixa nos dois times de Ribeirão. Ele gosta. O Montanha gosta do perrengue. Como Ele é? gosta. Não, ó, dois de Ribeirão e Batatais. Faixa dos 3. Como essa, A velho? região fala, não é? É muito gratificante. Muito gratificante. E no vestiário, você se impõe? Ah, né? Tem que ter uma personalidade, né? Tá doido? Caralho.
Dá um puxão de orelha. Tirou, cara. Capitão do Botafogo jogando Gervásio agora. Cabelete do homem aqui, ó. Tá separado. É que na V10 ele pulou fora, né? Traiu a gente aí, mas foi pro montanha amigo. O Eric mandou, será que o tricampeonato vem? O que você acha? Você gostou do time? E eu vou te falar um negócio, a gente vem conversando. Rapaz, Foi você gostou da frequência, prepara. Eu ia falar pra você, e né, montou meio de última hora, porque eles não sabiam se ia ter a Liga Ouro, não sabia se quando voltaria. Aí o Luiz mandou pra mim ontem, semana que vem. Eu falei, Luiz, e pra montar meu time agora? 2, 3 dias. Saiu às pressas aquele time então? rapaz, mas se eu tivesse pensado, então. Foi meio tipo assim. E o Helder não quer mais saber de jogar? Tá machucado, professor. Não, mas a Liga Ouro, o professor sou eu ainda. Ele toca a bola é o Helder, a Liga Ouro sou eu. Agora só quer treinar Agora vai estar treinando. Mas assim, né, montou meio que de última hora. Você viu, Cláudio? Pode adicionar jogadores do hoje. Do hoje ainda. Do hoje. Eu vou falar. Ficou time bom. Tá maluco. Qual você entrou agora? Não pode ficar quieto. Tem uma pergunta pro Sorriso aí. Vamos pagar. Aí, Sorriso, a pergunta do Helder aí. Sorriso, você estava presente no atropelo Já respondi pra ele. Botafogo e Desportivo. Já Você tava respondi. também? Já respondi. Rapaz, eu falei pra ele que eu não lembro desse jogo não, mas eu podia estar. Se ele lembra de mim, ó. Foi 2012? Foi 2012. Eu acho que foi 5 ou 6 a 0. Mas eu acho que eu tinha acabado de machucar. Foi, acho que uns 2 jogos antes, se eu não me engano. O João tá. O João lembra que o João tava e não viu a bola. Foi. Eu acho que a gente foi, porque eu machuquei contra a Francana aqui na primeira fase. E aí a gente classificou e foi jogar contra eles. Que era o time que eu era o capitão, né, quando eu machuquei. Sai fora, foi esperto. Quando a próxima tem que ser eu, Vitinho e o Jorge. As novas revelações do Gervásio. Caramba, essa área tem história também, viu? Essa aí vai ter, velho. A história boa de vocês é a final do 4M, né? Semifinal, né? Semifinal. Pegou nós na semifinal nossa lá. Jorge, Vitinho, Kaique, Tudo bom, né? Freire, tudo bom. Jogaram 3 jogos contra nós lá. Perdeu os 3. Normal. Aí agora foi começar. Não, o Vitinho, eu falei pra ele, Vitinho, não liga o com a gente? Você tá louco, eu falei, aonde você pôr o time foi no grupo, não sai do seu time mais. É o que eu falo, cara. Depois que você me Só sai Sorriso Emite. A gente sai, às vezes a gente nunca abandona, é isso que vale, entendeu? Você vai ser um campeonato, Um só, entendeu? Mas eu tô aí. No campo lá eu fui também, fiz 2 gols lá no Mogiano. Tá bom, a gente tá aí, ó, sempre aí. E como foi a atuação do Emílio no Mogiano? Nossa. A gente não foi, né? Ele jogou, ele não jogou. Eu fui. Depois de 2 jogos, chegou lá. Não, foi embora, eu fui o primeiro jogo, fiz 2 gols. No primeiro jogo, aí chegou no segundo, o cara me deixou no banco. No final de semana é osso, velho. Não, final de semana é igual o negócio de regatas, amador, por isso que eu nem entrego, porque final de semana é Chato. Vocês querem jogar de sábado na D10 também, tá de brincadeira comigo. Ó, vou explicar. Na D10 tinha os horários, terça e quinta. Certo. Horário 9h30, 10h30 da noite. Não, é puxado. Vou jogar de sábado, 6 horas da tarde. Sábado jogou 4 É horas. que a gente é acostumado a jogar esse Jogamos horário. 4 horas, ficamos até 9 horas da noite na resenha, com uma cerveja. Fica até 9 horas no sábado e não pode jogar a bola 9 horas. Aí vai jogar Porto solteiro pra casa. Aí vai jogar de terça, 11 horas da noite. Aí vai atrasar, começar 11h30 da noite. Não vou. Não, eu tô acostumado, mas tá acostumado. Eu preciso jogar 10 Não, e meia. Jogar meia-noite. 10 e meia, eu só pra mim até meia-noite. Se quiser marcar uma hora da manhã, eu vou. Aí o mata-mata, sabe o que é o mata-mata? No final de semana, Mas aí é Vamos lá. Tá acostumado. Olha o comentário aí, ó. Vamos chegar lá. Ó, o Skin mandou, grande representação de Gervásio, na história da Vaiandava, Ipiranga. Tamo junto, Skin. Deu uma força lá em Ipanema, né? Mas no próximo, vamos arrumar bonitinho que vai ser campeão de Ipanema. É parceiro. Ó, Gabriel, e Gabriel? Você acompanha o Gabriel no TikTok? Pessoal, todo mundo da live aí, conhece Gervásio, vai ver a live depois. Vai lá, Gabriel Machado, TikTok. Procura lá esse menino, revelação TikTok. Eu tive Revelação, né? Entra depois. Você vai ver a memória pra ficar. Eu tenho os vídeos, eu vou mandar no Google da Liga Ouro pra você ver.
Não, eu vou pesquisar até agora. Não, agora eu fiquei curioso. Tem. Ele já xingou e já Não, comentou. Meu celular tem memória. Aqui, ó, no Mogiano assistiu um jogo e suscitou um pombo. Golaço, foi o jogo que fez 2 gols. Tá vendo? Leva o Marcinho pra lá, ele tá aí acompanhando. Como que é, Gabriel? É Gabriel Machado. Como que tá a sua. Manda aí, Gabriel, exatamente como que tá. É Gabriel No meu Machado. tem ele. Deixa eu ver se nós acha essa fera. No meio do TikTok. O senhor tem face aqui, Tamir? Tem. Não, eu vou. Pessoal, rapidinho na resenha aí que. Não, vai ter que achar isso. Daí não que tem eu como. Isso é diferente. Pera aí. Vou mostrar pros dois que eles vão ao vivo falar o que eles acharam da atuação do Gabriel. Ao vivo. Ao vivo. Não é possível. Não é possível. Gente, não é falta de assunto, não. É que eu É muito. Não, a resenha vai aparecendo assunto e vai parando, vai falando, E porque. Gabriel Machado, 248. Gabriel Machado 248. Eu não tenho mais TikTok. Eu nunca tive, então. Qual você quer? Entrou aí, ó. Tomás também entrou. Claudinha, nosso marketing aí, ó, entrou também. Claudinha que faz as artes do Gervásio. Já tá aí, já tá aí. Vamos ver. Você quer ver qual? Não sei, qualquer um aí vai ver. É muito pesado isso aqui, velho. Calma aí, eu vou achar um legal. É muito esse aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. É que é sem som, mas é esse aqui. Também tá. Vou mostrar ali, ó. Eles estão avaliando pra você. Vai mostrar aqui? O que você acha? Pera aí, Gabriel, tem um ano aqui. Um minuto de silêncio. Tá analisando. Pera aí. Não, Acho que velho. é esse. É esse aqui. Pior que é muito vídeo, irmão. Já no lado? Tá jogando nervado, eu tô pensando, deve ter uma votação pra tirar do grupo. Deve ter uma votação pra tirar do grupo. Tá queimando o filme do Gervásio, hein? Esse aí tem que ir lá, esse aí tem que mostrar lá. Ele trabalha, ele faz alguma coisa na vida. Não, esse aí tem mais pra mim. Mostra aí. Tem que ter tempo, tem que ter tempo. Bota o lá, ver o que que estamos vendo. Tem que ter tempo. Curtiu a foto dessa? Ele gosta de curtir, né? Tem que ter tempo. Tranquilo. Vou até colocar meu foto depois disso. Não, velho. Ele gosta de curtir. Ele tá ficando louco. Ai, caramba. Olha, é que assim, eu não lembro de quais vídeos, mas tem um aqui também do Neymar que é complicado, viu? Você tá com tempo. É, geração TikTok, né? Na minha época não era assim, não. Não era assim, não? Não, mas tá bom. Fazer o quê? Eu também não tô, eu nem tenho TikTok. Né? Não tenho TikTok, não faço. Professor, coisa. Mas é bom pra você dar umas risadas. É. Coloca um cadeiro na quadra, 1x0 pros caras já. Beijar o Ney. E aí? O que você fala? Não, cadê? Já pode tirar do grupo. Aí não. Coloca um cadeiro na quadra, 1x0 pro time adversário já. Agora vamos. Avalia o Gabriel TikTok. Como chega no amador do Mix? Quer beijar o Neymar? Chega. Não, mas tá indo aqui, ó. Nossa senhora, Deus. Não, tá doido. Pesado, né? Não dá. É muita coisa. Deve ser votação tirar do grupo já. Já tem a votação? Fizemos, lá na Liga 10. Vou fazer na Liga Ouro também, porque começa 1x0. Na Liga Ouro, é 1x0 pros caras. Aí começa 1x0 pro Se já cara. pega um jogo difícil e começa a olhar pra esse cara, vai estar fudido. Aí não dá pra virar, às vezes. Nossa, então. É que nós tá sempre virando também, né? Tem que mandar escrever Neymar na camisa dele. Para com isso. E aí, teve muito comentário aí? Como que tá aí no pessoal? Vamos comentar. Vai pra, tem que começar a comentar mais aí. Vamos comentar aí. Ingressinho pro show do Rian. Mas você podia pôr no seu aí que tá tendo sorteio.
Nós vamos deixar um. Do Instagram? Esse aqui é o rapaz dos ingressos. Vamos compartilhar, pessoal. Compartilha a live aí, que vocês não querem compartilhar com menos Ó, gente. o Helder aí, ó. Eles querem jogar no Fut7, mas os jogos são de sábado. Então eles vão. E aí? Mas não é um final de semana só, dá pra organizar. Pô, depende. Não, pior que o Fut7 é sábado ou domingo. Vai fazer jogos assim. É complicado. Final de semana. E viajar pra São Paulo? Tá sábado domingo lá? O final de semana é fora. Ou vai pra você? Vai ter que levar minha namorada, né? Pra assistir lá. Ô, Saído. Vai lá assistir eu, fazer gol. Não. Deixa eu fazer umas compras lá no Brava, Né, foi pra São Paulo. Agora aí. E aí, como é que foi lá, Agora velho? tá junto. Ligando. O bicho bebeu? Não. Ficou bebendo a noite inteira. Bebeu mais que O você. Mega acordava de manhã bebendo, pô, cerveja. Nossa, que jeito, velho. Mano, não dá, tá bebendo demais, mano. Ô, mas é muito pica, velho. Não, é uma experiência da hora, mano. Tipo assim, é diferente, né? é foda, você perde o trabalho, às vezes você tá aqui na sexta, você falta de serviço, isso tudo, mano, mas é muito da hora. Porque você tá no hotel, só a nossa resenha. Mano, você é pro quarto, tinha 15 negros no quarto. E o campeonato? Não, o campeonato é. Não, nosso time, que todo respeito, aqui nós é um bom time, bem pra ser campeão de tudo lá, a gente foi, deu a vida É difícil. e não deu mal. É difícil. Não. É cara que faz isso o dia inteiro, né? É, Cara que vive isso. Nós estamos fazendo um treino uma vez por semana, começamos a treinar agora, estamos investindo forte no Fut7, começamos a treinar agora e treino uma vez por semana. Mas os caras essa semana inteira, você está vindo só disso. Nós trabalhamos e vai pro treino. É diferente. Igual você tem seus compromissos de terapia lá que você faz, show, você quer um monte de passinho para treinar. Os caras não, os caras têm a vida para treinar. Cara, vive isso. Então assim, é muito diferente. Tanto que a gente foi, É outra realidade. a gente jogou lá sábado e domingo, perdemos, não classificamos, voltamos na terceira final. Aqui em Ribeirão, na nossa casa, só escolher a final. Atropelo. Foi 8-2 a final, nós tiramos o pé. Caramba. Não, atropelo, não dá. Aí, aqui nós joga, mas lá, igual o Jandaí na live aí, o Tchelão, um abraço também. Foram com um big time lá também. É difícil, é difícil. Velho. Não, é assim. Eu acompanhei a maioria dos jogos, eu acompanhei o último de vocês, o do Jandaia também. Como a gente falou, é cara que vive disso, né? Cara que treina todo dia. Ah, o Alder mandou aqui, ó. Luiz, eu vou tratar minha lesão, pô, dá uma moral aí. Vamos lá na clínica, pô. Aparece lá pra nós dar uma olhada, porque isso aí, o que aconteceu com ele? Rompeu o tendão de Aquiles parcial. A cara de terapeuta já. A notícia A notícia não vai ser boa pra ele, né? Já deve ter sido já. Rompeu, aí fez o exame lá, foi lá ver, deu parcial. Já tá tratando já? Tá com o Roger, patrocinador do Gervásio, também um abraço pro Roger Queiroz aí. Ai, verdade, tá? Então, você cheio de Tá cheio. patrocinador, Que fala que já tem patrocínio, Vai, ainda tá, É que assim, ó, é que a gente vai fazer 2 uniformes. Que a gente vai jogar o Paulista, Copa do Brasil. E lá, pessoal, é um nível profissional. Tem que ter 2 uniformes. Tem que ter. Se bate o uniforme dos Já caras, os é. caras é mandante, os caras assim, ó. Se vira, troca, se vira. Não, você troca é da pilota, tem que ter 2 uniformes. Então, nosso projeto, eu não postei ainda porque é uma surpresa, tá? Mas. Não, nem conta. Não, uniforme. O uniforme da surpresa. Eu não postei. A outra surpresa tá pensando. Não, a surpresa do menino aqui, ó. Aí acontece, o uniforme eu não postei ainda as imagens, porque a gente tá fechando os patrocinadores, tá? Mas são 2 uniformes, tô querendo ou não, precisa de muito patrocinador. Pra completar 2 uniformes. Sim. E graças a Deus, nosso patrocinador tá, o pessoal tá ajudando muito, faltam só 2 pra fechar. O uniforme ainda tá todo fechado, falta só 2. Se Deus quiser, o Unitai vai patrocinar. Já é mais um. Ô Skin, dá aquela força também, se tá no outro uniforme, ajuda esse aí também, pô. Não custa nada. Parcelado por mês aí, ó. É tranquilo, galera. Aí fechando os 2, aí eu vou postar as camisas, vou colocar à venda. Ficou linda as camisas, tá? O pessoal vai gostar muito. E
uniforme novo, pô, Paulistinha, Copa do Brasil, Liga Ouro. Uniforme Forte. novo. Quem entrou? A Neta, Lucas. Vai comentando aí, ó. Hashtag Do Funk e Tubarão, no final da live. Tem um sorteio do short do Gervásio, tá? Feminino. A gente vai sortear. O ingresso pro show de sexta-feira do Funk, Pura Sintonia, MC Rian, vai estar pesado, galera. Tem hora pra começar, pra acabar. Só nota lá. Só um milagre. Eu ia jogar bola sábado cedo, eu vou mandar um xizinho lá que eu fiquei. Só um Mila. Não dá pra ir. Não dá, sábado da manhã. Não dá. Eu tô nem em casa de chegada ainda. Eu já falei, leva o óculos de sol, que o bicho vai pegar. Eu vou dar pros nomes ainda, pô. Já tinha. É que eu não bebo, pô. É que eu não bebo, senão esse lá muito. Não, eu também não. Brincadeira. Ô, dá celular pra mim. Pá. Já era pra ter sorteado, agora já tem mais concorrentes. Não, vejo o pessoal que tá na live aí. E já garantiu que tem mais uma surpresinha, tem mais uma surpresa. O homem veio pesado, se for pra essa live pesado. Então não tem jeito. Dia certo, veio o dia certo, momento certo. Mas não baixou o aplicativo ainda, né? Aquele verbado. Eu vou deixar o Bertinho entrar na live que ele ganha tudo. Na verdade, mesmo? Será isso aí? Nossa, o Humberto é. Oh, O Berto é pé quente. todo o sorteio da live que teve aqui, ele ganhou alguma coisa. É pé quente. Claudinha, mas se ele ganhar, vai deixar ele lá com a gente no show? A Claudinha que vai com a gente. Não, se o Humberto ganhar. Claudinha. Eu vou explicar pra vocês entenderem. Esse ingresso que ele tá dando é o nome na lista. Então quem ganhar, ele vai colocar o nome na lista. Exatamente. Pô, quero levar meu marido. Conversa com ele, compra o ingresso do maridão e ele coloca junto. É isso, né? É isso aí. Pra não falar, eu ganhei o ingresso, quero dinheiro em troca, não quero o ingresso. A Neta tá perguntando como que participa. Esquece disso. Ganhou, vai passar o nome aqui pra gente, eu vou passar pro Emílio, ele vai pôr o nome na lista. Chega lá, pô, sou da turma do Gervásio e do Emílio. Passagem livre, pô. Que isso? Vale mais virado do ano, tá maluco? Lá vem bebida, lá pessoal, beber. Vai vender tudo, vai vender tudo. Ovo, É time grande, time grande. Suco, refrigerante, água. É, tá com Whisky. ano, tá com ano. Acho que é pra Não, começar. uísque. Ele vive só a base de uísque. Falando em uísque, O que mais vai ter é o uísque. Amor, vou dar liberada pra beber, né? Ó. Você não bebe, você olha eu. Ó, a Adega Tapajós aí, ó. Ele tá cobrando aqui o uísque da live. A Adega Tapajós é meu parceiro, cara. Eu acho, só acho que, falando ao vivo, galera, daqui a pouco o Felipe entra aí, tinha que dar um uísque pra gente usando durante as lives. Deixava aqui. Vai tomar um pouco dessa live, o cara vai tomando, acabou, dá outro. Ferrou, Bebeto entrou. Entrou assim, ó. Apareceu. Aumentou. Olha lá, Rodrigo, valeu, presídio e Bebeto. Ó, só pra avisar, eu já tô no show, moleque. Já tô garantido no show, tá? Pode comentar quem quiser que o homem já tá, já. Garantido. Vamos comentando, galera. Hashtag aí, ó, Duofunk e Tubarão. Nossa, esse jogo vai me pesado, né? Rapaz, 2 dias. E a expectativa? Eu vou te dar uma dica, ó. Como que tá? Os preparativos? Cabeça milhão, velho. Nós Mas- tá aqui na live resenhando, mas a cabeça tá longe lá também, né? Mas já tá tudo no local, tudo organizado? Já tava, estamos organizando tudo certinho já. Tudo, questão de som, de local, de Vou tudo. dar uma dica, ó. Acabou a live hoje, foi lá no YouTube, ó. Me siga, aí já vai decorando as músicas e tal. Tem a música dos meninos aí também que faz sucesso. Vai decorando. Boa, Nossa, imagina fazer uma live deles tocando. Ó, top, hein? Ah lá, tá vendo? Ai, empolguei, né? Tudo bem. Ai, gente, empolguei. Eu tô pensando na sexta-feira, gente. Queria um esquenta, entendeu? Já tô Nossa, naquela. mas sexta-feira tem um baile musical cada hora de sexta também, né? Tem um projetinho lá também, no Boteco do Lu. Lá no Fala do antigo. projeto aí, pô. Lá no antigo bar do Casemiros, lá, né? Em frente ao Luz lá. Agora chama Boteco do Lu e toda sexta-feira eu tô lá agora. Agora tem pagodinho, no funk também. De jeito. Nós fechamos um projetinho lá com o dia de samba, os meninos é parceiro também.
Toda sexta. Toda sexta nós estamos lá, a partir das 7. Vamos marcar eu Elton na live, Bebeto, cadê o Almir, o João? Vamos lá um dia, pesado. A família feliz, eu falo, Vamos né? lá pesado um dia. Otávio, Raoni, João, Humberto, a família feliz. E o Otávio bate? Pô, Tá doido, não, né? Graças a Deus, o Otávio tá no meu time. Otávio tá com a gente, Na época né? de faculdade, velho. Nossa senhora, Não. quando jogava na Arpa Estácio. Vamos batia? Nossa, todas. Eu nunca vi o Otávio bater, só vi ele pisar. Todas. Eu Só jogava vi de ele pivô, pisar. né? E toda hora era ele ali. Era só um milagre, velho. Era Pergunta. lista de briga. Pergunta pro Cita, se o Otávio bate, domingo no Amador. Pegou ele? Sem bola. Você dá uma briga boa? Amizade à parte, né? Se tem Otávio, quem bate? Ah, mais? não, o Cita não não briga. bate. O Cita não bateu nem no Jandar, Nossa, não bate. o Jandar chamou o Cita vazou. Não fala isso aí estava também não, presente. porque essa festa não fomos comer. Ganhamos um título pra eles e não convidando pra festa. Então, Que da onde? Nossa, até hoje não saiu essa festa. não chamou mais pra festa. O Betinho tá na live. verdade. Betinho, o Elton. Não, mas sabe qual foi o ganhou a pior? final pros O caras. pior. Não ia ganhar aquela final. Não, mas tem um pior, porque não teve a festa, esse foi o pior. Ó, o posto Dito na live também aí, o posto. Rafael, nosso amigo. Patrocinador de Gervásio também, posto São Judas. Tá grande também. Ah, a gente tá conseguindo uns parceiros legais, pô. Thiago, um goleiro bom também. Parceirão. Ó o Thiago. Thiagão aí, ó. Thiago. Thiago, né? Tá Comenta aí, certinho. pessoal, hashtag Duofunk e Tubarão. Já tem um ingresso para sexta. Nossa, que sorteio pesado, hein? Já teve um sorteio assim, não teve nada. Não, né? Igual eu falei, teve cerveja, teve copo de cerveja. Mas assim, um ingressinho, um show pesado desse, ainda não teve. Eu vou precisar de um pouco de água, velho. Senão eu não vou aguentar. Só um milagre. Porque o cara fez um golaço para apoiar no Panamá jogando na linha. Quase do meio do campo, viu, Skin? Golaço. Ô Skin, e você? Jardim Paulista, vai marcar? Não vai? Estamos aqui esperando, pô. Diego não na live? O Diegão tá aí? Não tá, não sei se saiu. Esquece o City, ele é Jardim Paulista, vitalício, Diego Eu na sou live. fã do Diegão, velho. Não, mas no campo City é de vocês. Na quadra ele joga mais de vez em quando também, City é lote. Esse cara eu acho, verdade. Não veio, o homem não veio. Vai correr errado. Na quinta já pode anunciar. Quinta que vem vai vir então? Confirmado ao vivo? Próxima quinta, Jardim Paulista. Agora sim, velho. Emílio do Gervásio. O homem já tá, já agora. Ah, o Rafa tá na live também, ó. O Agora Rafa, você é reserva, agora você é promoção, velho. Rafa do Futeboleiros aí, ó. Acompanha o menino no Instagram, galera. Faz um trabalho bem legal no Instagram, no YouTube, live com vários jogadores. Ele é do Lucas Severino, pô. Sei, eu comecei a seguir lá. Demais. Faz sobre futebol amador, resenha, 1 pra 1, 2 pra 2. E 1 pra 1, vai jogar? Tem preparo pra isso. Que jeito que joga isso aí, para. Isso é coisa de louco. Isso aí é com o Emerson. Os caras aí, Isso é gostam de louco, marca, os isso é caras louco, loucos, é. corre igual de 1 pra 1, 2 pra 2, nem se me pagar eu jogo isso aí. Nossa, Se não tiver falta, eu consigo jogar. Não. Tá doido. Bruna Monteiro entrou também. Eu tô falando. Não precisa acompanhar a resenha do pessoal aqui. o Pessoal, e pode deixar também pergunta pros meninos aí. Resenha, pode zoar eles, que eles aguentam tudo, hein? Oi. Bora. Essa live tem que ter cerveja. Ô Lucas, quando o Verde Park veio, nossa. Você é o bêbado aqui. Fardo de cerveja, lembro, irmão. Você é pra live? Os caras vieram uns. Sai bêbado aqui. Tá vendo? Eles vieram uns 10? Nossa. Acho que eles vieram Eu uns assustei 10. que não pararam de chegar, gente. Eles vieram uns 5 fardos, eles fizeram um Eu barrilzinho lembro, pra nem sortear. cabia aqui de. De Heineken, um barrilzinho, mas é céu. Falou que vinha, mas vinha com o lixo na mão.
A bateria terrorista pode encostar e vai tremer. Ah, o skin, eu não vi jogar. Domingo foi jogão, hein? Sofreu pra ganhar do time nem sei. 1 a 0, cara. Fala que o Humberto pegou muito. Não, o Humberto foi bem. O Humberto foi bem. Fechou o gol domingo. Agora a gente ama agora. Galera, dia 24, final 12-12, o King. Vai ser jogão, hein? Verdade, Rafa. Sexta-feira, Ajax, Emerson e Eric Douglas É os caras, né? versus Cooperativa. Paulo. Emerson é Eric Paulo. Douglas. Paulo é goleiro, velho. Emerson Eric mais Douglas. Eric Douglas, tá? Meu Deus. Não. Se eu Tira não o for, dedo. não, Tira não, o dedo. Não, eu sei, eu achei que Douglas você tinha chamado goleiro. Não, Eric Douglas. O Paulo, exatamente. Emerson e o Paulo Casemiro no Sim, gol. sim. Cooperativa, eu não lembro o nome do goleiro deles. Aí o Madu e o Miguelzinho. Jogão em sexta. Tem King vai passar o vídeo. Não, eu também acho que Eu tô deixando pra já. Emerson e Eric é piada, Os piada. três lados deles é O parceiro. Emerson tá na fase que ele bate lateral e faz gol. Mano, ele tá numa Ele fase. tá numa fase. Lá no All-Star, na final, vai Nossa, a bate ser. dele é gol, velho. Tem O pessoal, isso. se jogou semifinal, foi Emerson titular semifinal, porque o moleque era gol de chute importante, velho. Ele não pode nem um jogo, foi na final, vai Na jogar. final ele fez 2 gols de assistência. É, faz que ele tá. Ele você viu lá no Amador, lá fez dois gols na América. Fez dois. Ah, obrigado, Lucas. Capão, nome do goleiro, isso mesmo. Do Cooperativa. Jogão. Aí o The King, Pura. Ó, o Skin falou, você é louco, Humberto C8. O Edilson também entrou aí, ó, Edilson Salgados. Um abraço, Edilson. Anderson Simões, Alex Sampaio. O Emerson fez 2 gols, Lucas Leal. O chama Capão. Miguel da Gata até de costa. A única vez que o Miguel correu errado foi aonde? Na All-Star na final contra a gente. Ele tava com o Verde Park, é? Cooperativa campeão. Esse Rafa do Goleiros? O Rafa Stark de Futeboleiros. Vou mandar uma camisa pra ele, depois eu mando o Gladiadores também. Que isso aí, que honra, o Thiaguinho Oliveira entrou na live. Um abraço, Thiaguinho, treinador só do Rei do 1 pra 1, Daniel. Treinador Daniel, Thiaguinho Quadrado, Kaká, Brasil. Treinador do nosso super parceiro Rodrigo. Rodrigão. O Rodrigo tá lá. Rodrigo vai lembrar não, mas eu joguei com ele na base do Botafogo. Vulgo Bunda. O Rodrigo tá lá com a equipe do Apostador, né? Fez um bom jogo aqui em Ribeirão. A gente tava lá torcendo pra ele perdeu. Perdeu com um dos melhores da modalidade. E tá lá em Recife. Vida difícil que ele tá lá em Deve Recife. tá ruim agora, né, pra ele lá. O Thiaguinho posta os treinos story lá. Só na praia, futebol. Não tem chuva lá, areia branquinha. Eu vi até o Otávio comentando assim, a gente cornetou, né? Aí, ó. Aí tá lá, com o apostador lá, uma das maiores bancas de 1 pra 1 aí do Brasil. Tem que torcer pro gol de Ribeirão pra todo mundo, né? Um abraço, meu Rodrigo. Boa sorte aí em Recife, que vocês expandam muito e ganhem muitos jogos aí ainda. Quem sabe volta pra Ribeirão? Aí não quer não, né? Hiroshi tá aí também, entrou. Um abraço, Hiroshi. Se eu tivesse lá, você ia querer voltar pra Ribeirão? Ah, nunca na vida. Ó o Robinho entrou também. Um abraço, Robinho. Albinho da Sábado não deu, mas tamo junto. Albinho é da hora. Ó o Benetão. Tem história, Benetão? Vai começar, Benetão vai é eterno começar, capitão, vai né? começar, vai começar. Não, Benetão. É o eterno capitão. Eterno capitão, xerife, Benetão. Não tem jeito. E a resenha? Olha lá. Vai cagar seu riso. Galera, ó, não esquece. Hashtag é fixada aí, ó. Hashtag Duofunk Tubarão. Comenta aí. Comenta bastante aí, compartilha, chama os amigos aí. Vai ter surpresa. E no final da live, sorteio de um short do Gervásio feminino, tá? Um ingresso pro show de sexta-feira da MC Rian, Tubarão, Rei da Revoada. Sério, Ele é revoada, é o gordinho colorou. A Duda tá aqui ainda? Eu ia perguntar duas Sim, caras, sim, mas não, mas não. não vou perguntar agora não. Deve estar na aula. O El Tanque entrou, um abraço, Brunão. O Brunão, parceiro também. não. Entendeu? Bravo. Como que é o camarim do Rei da Revoada? Você não tá com esse camarim? Eu fico, velho. Uma vez eu fiquei com o Google, mano.
fiquei lá no show do Google a última vez. Daí tava o Google lá, o pessoal todo da produção dele, o Bob Mondezinha lá. Aí o Bob falou assim pra mim, busca minha namoradinha lá fora pra mim. Pô, velho, você quer me fuder, né? Eu falei pra ele, não, busca lá, por favor, velho. Sério, não vou né, mano? Tava lá no trampo e tal. Eu fui buscar as minas pra ele, velho. Minha mina tava aqui do lado, assim, olhando assim. Falei, putz, eu tinha que levar, o cara pediu, né, velho? O cara é atração, né? Dentro do tempo, né? Que eu voltei, ixi. Escutou? Escutei um pouquinho, velho. Só muda o endereço, né? Agora o Bruno da Remoça nem vai ajudar então. Não vou. Já tem uma mulher específica lá pra tomar conta. Você é louco? Vamos tomar conta. Subiu do outro lado. Subiu do outro lado. Vamos Agora. tomar conta. Ela vai no show? Vai, tem que ir, né? Só Ela ela vai. vai. Não, ela é parceira, ela vai. Mas você falou agora que você ia sozinho no camarim do Rebolada? É mentira, Não, você acabou de falar. Você Acabou de falar. Você ia no camarim do Rebolada sozinho? Você vai sozinho pra mais do minha, você acabou de falar, velho. Não precisa chorar não. Não precisa chorar não. Mas eu vou te falar um negócio. eu vou lá tirar foto. Vai sozinho? Sozinho. Você vai na onde, ué? Tirar foto do Renan. Na onde? Você vai em lugar nenhum, não. Leva a cabeça de Gervásio pro Rian. Vou levar. Porra! Fala aí, Ian. Verde bololô, não, é sério. Faz. Ó, eu vou te falar um negócio. Teve dois bailes dele uma vez que veio o Rariel e o Davi. Esse cara é ridículo, né? Poder mandar uma camisa do tamanho do homem, né? É só o Não, é só pôr na frente aqui, ó. Tira Só só segura, segura. Só segura, só segura, só segura. Só segura. Não, vai ver. Aquela vez do Davi. Foi longe, gente. A vez que teve o MC Davi, que também os caras tocam a bola, tava lá, lembra? Eles foram tirar assim, foto do boné tocar a bola. Foi verdade. Não, ele dá uma ajeitada. Samuel Felipe, da hora. Vou levar. Você Demorou, né? Teve o Ariel também, que foi top. Vixe, o pai do menino não tem nem como. Nossa, beleza. Eu vou. Um fã que eu Vai fui. preparado. Ganhei os ingressos, né? Foi no. Como que nem foi? Do Kevin. Kevin Cris. Kevin Cris. Eu fui com a Panela. Ai, tristeza, hein? Por quê? Nossa Gostou Senhora, não? Jesus. Eu já fui em choque. Falei, nossa, vai ter só bunda na minha frente. Nossa, Só tinha já homem. fui no show, falei, pô, vou no show com minha mulher, baixar do lado aqui, mas pô, o que vai ter de mulher rebolando na frente Tô assim? fudido. Vai ser meio embaçado. Cheguei lá. Não tinha ninguém. Mano, gente, tinha 50 pessoas. Ipanema vazio. Só Ipanema tinha o bolinho vazio. na frente, assim, do Foi cara. coisa de 40 minutos, não foi? Foi. Na hora que ele cantou? É, eu vou fiquei aqui, sabendo, mano, não tinha fiquei ninguém sabendo. no show. Tava Tinha vazio. ninguém. Mas eu vou te falar, não sei. Sexta-feira. Você pegou trauma. Não, aí no sábado eu fui, porque né, foi na sexta eu e ela no Kevin Cris. No sábado tinha só Dilci e Bichon. Mas ó, eu não queria. Casa lotada. Eu não queria avisar, não. Eu não queria avisar, não, mas Foi no sexta-feira. banheiro. Não tinha cola. Humberto, vamos no banheiro comigo. Em Eu 5 gastava uma minutos. hora e meia pra ir no banheiro. E o Humberto vai em 5 minutos quando ele cisma. É cheio, velho. Ok, então seu pai entrou. Davi Rigobelo. Tô devendo um Minha vídeo visão. dos jogadores. Não vai dar jogo? Jogo, vai dar jogo? Eu tinha um time, jogou 3 spot-check. Nossa, eu joguei ela. Ó, eu tinha um time, jogou aonde, né? Jogou aonde, verdade. É, nós tivemos. Só goleiro. Só poderia. Mas joguei no time lá. Ganhava aí tudo, jogou Juventude, mas era os primeiros vai dar Era eu, Nossa, Michelzinho. Joguei Guadalupe o primeiro campeonato, né? Primeiro campeonato. Eu tive muitas derbadas foi Guadalupe. Eu tive o time e depois eu fui pro amigo por Ó, se alguém apostou no Flamengo tá 0x0, tá? Flamengo Barcelona 0x0. Coisa já me arrastou. Curitiba já me arrastou. Não vou fazer outro jogo, não. Ó, Raça de Cravinhos também deu um abraço. O time do Raoni. Você tá contratando os caras de Ribeirão, hein? Os caras levou Raoni, Tô Big sabendo, Joe, todos nós jogadores, tô sabendo. Gaspar. Os caras tá querendo, hein? Meu jogo 11x0. Tô sabendo. Quero ver a proposta aí, senhor. O que é isso? Que é isso? Tá em final de semana, né? É de domingo, 4 horas da tarde o jogo. Tem família? Alguém tem família aí? Tem mulher, tem família? Ah, depende. Ó, pessoal, quem tá entrando na live aí agora, ó, hashtag Duofunk e Tubarão, tá? Final da live sorteio pro ingresso do seu showzinho de sábado. De sexta, desculpa, O sexta. outro quer arrastar os É outros. porque sábado vai tipo virado. Vai chegar lá sábado, tudo certo. Sábado também tem outro show, sábado, show de presença, sábado. Prepara
prepara pra sexta-feira, isso que eu tô te falando. Nossa, se prepara. Sexta eu tô bem, pô. Já vou virar trabalhar pro sábado, dar meu serviço pra 4, vai ter jogo sábado, pesado, jogo sábado aí. Tá me convidando? Não, tô perguntando, velho. Não. Eu vou passear. Tá me convidando? Convidado, ele é convidado, sabe? Não, é descansar. Direto. Você sabe, tem jogo 6 da tarde. Jogo, né? E nós jogamos parte de moleques, eu nunca invicto do campeonato. Os caras tá invicto? Isso aí é primeiro, sem segundo, mas assim, por. É, né? Eu vi lá. Só tem 2 times do campeonato 100%. Nós e eles. Sábado, ou os dois perdem 100%, ou um só perde 100%. Ou fica pra trás. Nossa, empatar os dois perdem 100%, cara. É verdade. Ah, mais difícil empatar. Também acho. É, 2 times bons, cara. Tem muito jogador que vai pro ataque, vai pro ataque. Nem jogo de 10-8, 11-9. Teve um jogão quinta também. Foi 1-1, né? Com a Ajax. Jogo bom. Time bom, time da Ajax, né? Ó, o Davi comentou, ele quer ganhar, hein? Ixi, o Davi, Mas você vai, Davi, se ganhar? o Davi tá em todas. Ah não, tem pagode, tudo ele vai, ele gosta. Você gosta? Vai, tá ele, o Renan lá, vai todo mundo. Ah, mas pagode eu gosto também. Eles gostam, de jeito que Cadê o hino Vanguarda? Eles gostam. Vanguarda, passador de Gervásio também. Agora também? Gervásio, Vanguarda. É meu parceiro, é claro. Juninho. Juninho, Renan tava na aula de dia também. O Juninho que faz os eventos também, né? Juninho é bravo, velho. Juninho patrocinou o Gervásio, né? Foi lá. Vamos gastar o patrocínio lá. Ficou mais 600. Nunca é de boa, né? Nunca é de boa. O negócio do Big é CL, velho. Ele deve ser tipo um lugar de bolsa. E eu achei que nós ia, pô, mas ia devagarzinho, nem gastar quase nada. Eu falei, não, só o patrocínio vai viver a noite inteira. Vou quieto. Ó quem entrou, Laura. Laura, vou te avisar. Sorteio do ingresso do Rian, viu? Comenta aí na hashtag aí, compartilha, chama as amigas aí. Você queria ir? Comenta, vai que você ganha. Só que é um ingresso só, tá? O João não vai. Ou o João não vai ou você não vai. Ou. Paga, tem um monte de vaca. Mas o João é um monte de vaca. Não, mas eu dou. Me reserva. Quero gostar. Rapaz, eu fiquei nervoso naquele jogo. Vou fazer a pergunta que ele fez aqui, ó. Se você tomou calmante pra entrar na live, igual então pra jogar mata-mata. Não. Esse aqui é pro time que eu era dono. Foi na semifinal da Nota 1000 e do Gladiadores. Igual ele precisa ir um mata-mata. Então, mas é pra assistir. Eu falei pra ele, eu prefiro jogar do que assistir. Você fica mais Acho nervoso que do o que Rafa quer falar jogando. com você. Quer que Como? convida ele? O que você precisa, Rafa? Pode mandar. Manda aí, Não, pô. eu falei pra ele que eu fico mais nervoso de fora que jogando. Eu falei pra ele, me bota pra jogar, mas não deixa eu ficar naquele treinador de fora. Não. Rapaz, você viu o nervoso que eu passei naquele gladiador também lá do lado de fora do Tubarão. Eu falei, não, deixa eu jogar, mas não deixa eu de fora. Ó, pra vocês têm que pensar, pô. Eu fui lá. Tudo errado. Deu uma diquinha pro Raul, isso era o gol. Nervoso. Ó, o Rafa mandou um negócio legal aí, ó. Quem mandou? Eu não vi, hein? Minha bateria tá acabando também. A Laura mandou que vai sozinha, Laura. Querer ver? Sozinho, não vai ser não, viu? É o Vergão? Leão do Mel. É o dono do. Olha lá, o dono do CrossFit, ó. Já pede patrocínio. Quem que é o dono do O Léo. Ó, rifa solidária, camisa e boné do Botafogo autografados. Mais informação, só acessar o Instagram Futeboleiros 016. É, lá no Futebolês tá rolando a rifa solidária, tá? Do Rafa. É o boné do Botafogo autografado. É uma camisa e não o boné. Todos os jogadores do Botafogo. Que vale a camisa, tá? Pro autógrafo, foi desculpado. Mas dá uma lavada. Vai acho que todos os jogadores desse autografou, o Argel. E também, pessoal, lembrando, tinha esquecido, tem a rifa do Gervásio, tá? Ajuda a gente, compra uma cifra aí, vende. Rifa do Gervásio, valendo o Nintendo Switch, hein? 20 realzinho aí, além de ajudar o Gervásio, comprar um super videogame, deve custar uns 2,5 videogame. Videogame é pica. E aí, vai fazer os sorteios, vamos fazer as resenhas. É verdade. Ó, Léo aí, ó. Eu pedi pro Sorriso, porque eu não conheço o dono do CrossFit, tá? Ele falou assim, não, tem que conversar com o cara, é difícil. Patrocínio do Gervásio.
Eu passei o valor pra ele, o valor é pequenininho, parcelado, guarda parcela, a gente divulga o Instagram, aplicativo, site. Já tem um que faz um crossfit lá, a gente leva jogadores. Eu não queria falar não, o menino joga bola bem, viu? Joga bola também? Joga bola bem. Vamos jogar bola com o Gervásio também. As festas, resenha do E eu tenho do Gervásio. Amaralzinho, assinatura, o autógrafo. O Rafa falou. Tem do Amaral? Amaralzão aí, Amaral é gente boa, pô. Valor fixado, moral, hein? Tamo junto. Viu? Mas vamos lá, Léo. Dá uma força pro Gervásio aí, pô. Conversa com isso sobre o time, mas é organizadinho, né? O Suíço dá moral, eu acho. Dá uma moral, Suíço. Conversa com ele depois, pessoalmente. Fala. Quando é bem Como eu organizado, sou eu vou abusada, eu também vou comentar, né? Que eu tô esperando todo mundo comentar aqui. morar. Sou abusada. Você já vai pra que você quer Comenta ganhar. isso vai. aí. Vai que você ganha. Pra causar discórdia no casamento de alguém. Vou dar pra outra. Só a hashtag aqui, tem que colocar aqui a hashtag de novo. Vamos comentar. Bom, sorteio short, Gente, sorteio ó, short. só pra falar, tá? Que o meu celular é Samsung, tá com bateria ainda, os iPhone tudo já foi bateria. Só pra comentar. Só pra falar. Aí é foda, hein? Quer mais água? Eu quero, mas não quero. Quer essa aí? Não, quero não, obrigado. Nossa, acabou a bateria, não. Ó o Vitinho na live aí, Vitinho! A gente jogou lá, cara. A gente lá na Não gostamos lá que tinha time. É o mesmo Vitinho? É o mesmo, né? É o que tava pra vocês, né? É mesmo? Vitinho agora é Gervásio, pô. Jogou contra Ele jogou contra nós também lá. Nós estávamos onde? Na D10. Ah, é, na DTS, que ele tava no Deus é Top, a gente ganhou deles. Eu não lembro. Eu lembro aqui que ele tava. Era o Grêmio, Grêmio. a gente ganhou deles. Só ele também, tá? Só ele, coitado. Lembrei, é um menino bom, joga bem. Assim vai time errado, é só pancada. Ele era ruim, mano. Igual, ele queria ser artilheiro lá da Austrália, ele queria ser artilheiro. Ele fez, acho que ele fez 20 e poucos gols. Só ele estava competindo contra nós o Diegão. Aí não tem como. Teve um jogo, né, comecei dentro do gol, de bravo goleiro, vou lá pro Diegão fazer o gol. O Diegão fez 30 e poucos gols. O Vitinho tá jogando bem porque tá apaixonado, hein? Aí, ó, meu cunhado entrou aí, ó, fã do Luiz, vixe, esse é fã, hein? Esse quer tirar uma foto do tubarão. Quem? É o Eric, meu cunhado. Vai comigo. Ele vai no show. Vai lá. Vou realizar o sonho dele. O João Paulo também entrou na live, um abraço. Vou levar ele. Galego Bebidas também, ó. Time bravo aí também vai jogar o T-King. Galego, ó. Quiser patrocinar o Gervásio também, aí, ó. Tem 2 espacinhos na camisa lá. E esse aqui, ó. Depósito de bebida. Retorno garantido. O que esse time bebe? Você não foi na festa, deixou eu na mão, tá bom. Mas a última festa começou 8 da manhã, acabou 4 da manhã. O sábado inteiro. Era meia-noite, eu tava andando. Meia-noite. Era meia-noite, eu tava andando na rua de carro pra achar o uísque. Nossa senhora. Aí eu fiz aquele passinho. Não, ainda dá. Foi o que eu achei, velho. Achei 2 passaportes. Esse cara, mas isso vai fazer mal, velho. Eu não entendi isso, foi o que eu achei. Eu achei foi isso. Pareceu. Mas, tipo assim, é patrocinar e 2 meses de jogo e festa e recuperou dinheiro pra patrocínio. Na hora. Ó, shortinho feminino do Gervásio, ó. Vamos sortear esse shortinho aqui. Shortinho pra mulher. Eu não sou isso. Que golaço que a outra fez lá na final, hein? Você gostou? Fotógrafo pagar. A Babi? Nossa. Tá doido. Eu sou abusada. Já tem. A primeira você tem, velho. É uma preta, eu tenho essa preta brava aí, ó. Aí, ó. Eu tenho as duas. Tamires mandou aí, ó. Sortear a menina do Gervásio vermelho, ó. Então comenta aí, ó. Hoje já tem vermelho. Recebe. Eu tenho as duas, vermelha e a preta. E a preta antiga também. A preta antiga rasgou, mas. Pega o aplicativo aí, Mas eu falo que mano. isso aí é minha meia da sorte, eu fui jogando com a pretinha. Comenta aí, galera. Nossa, o Eric apareceu. Ah, não, esse é o Eric cunhado, né? É meu cunhado. É seu né? cunhado, não é o Eric O gordinho. Eric já comentou aí, pô. Falou pra caramba aí. Do Funk Tubarão, sorteio no short, a meia, o ingresso pro show e uma surpresinha que vem depois. Hoje a gente vai levar meu cunhado pra tirar uma foto do tubarão?
Eu não pedi isso não, porque eu quero demais também. Não. Vamos lá. Você não tá querendo nada, não. Você não tá querendo nada. Já o homem já me levou, vai jogar com ele no camarote. Não quero mais nada. Quietinho, não vou dar trabalho nenhum. Qualquer coisa que eu nem encher o saco. Não, pô, o homem tá me levando, velho. Ô, de graça tem isso na testa. Ô Vitinho, chegou a cara minha meia vermelha. Cadê a sua, meu amigo? Você ganhou em São Paulo. Já Brincadeira, Já perdeu, já. Quer ver? Quantos nomes deu aí também? Eu vou ler os sorteios. Eu só tô conferindo aqui dando uma última passada, ver se eu não esqueci ninguém. Pode esquecer alguém, a pessoa fica brava. Nossa senhora, você falou que o Eric comentou, eu não vi ele comentar nenhuma vez. Quem? Que é? O Eric gordinho? Não, eu vi ele zoando, vi se comentou a hashtag É, não. porque eu não vi ele Ah, se comentou a comentar. hashtag não vai participar não. Então, E ele quer ir, hein? Quem mas não comenta. Direto ele fica o Eric postando. parece montanha? Ele fala que ele quer divulgar. Você mandou pra mim o videozinho, eu mandei pra ele. Manda pra mim, eu vou divulgar isso. Ele chama, Vai. vai, vou divulgar, não sei o quê. Não, mas deixa eu escutar esse da revoada, né? Quem gosta, né? Tem. Eles fizeram uma festinha esses dias aí e não deu, não posso ir, né? É. O Hélito é. Eu não posso ir na festa, ué. São Paulo 0x0, pra quem precisa saber também. Contei. 17, segundo tempo. Tá fazendo joguinho? Dá. 0x0 também. E o Boca? Se você fizer um joguinho agora, ó, São Paulo ganha, Flamengo ganha, daí quando a odd tá alta, hein? Boca Júnior. 3 joguinhos, uma odd boa, hein? Vai arriscar? Vou arriscar, é isso aí. Quem? Ixi, tô com 1%, vai acabar. Não, dá tempo. Vai fazer o Flamengo. Não Faz. dá tempo não. Vai ser do Boa. Hélito, tira a sorte da mão dele aí. Não dá pra fazer isso aqui? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer por site. É, por isso É o mesmo caminho. Pera, eu vou sorteio, deixa eu fazer uma aposta aqui. Não vai ter É como, muito né? vício, gente, isso aqui, você tem noção. Nossa, isso aqui também, né? Ó, pra fazer bilhetinho, me chama no PV que eu faço um bilhetinho também. Tem um grupinho lá, com uma dica. Qual que é o nome da parada, sabe isso? Esqueci, velho. Premier Bets. É. Aqui, ó, mas tá fechado o Flamengo. Ah, então fez gol. Fez gol agora, tá 1x0. Agora não existe. Nós ia fazer um 0x0. Perde, hein, velho? Não, 1x0 não dá. Já é a ponte, tá 1x0 pra ponte também. 1x0 pra ponte? Você vai ver, daqui a pouco o São Paulo faz 1x0 e o Boca também. Fica assim, isso aí. São Paulo tá pagando 2,60, ó. 2,60? São Paulo? Dá pra ir só o São Paulo 50. São Paulo e Boca, filho. Não, só o São Paulo 50 vai dar 120. Quanto tá pagando o Boca? Vou pra 1,55. Tá 0x0? Pagando 4, ó. Foi 50. Vai 50, vamos ver. Agora tem o Boca. Aí já faz essa. 150. São Paulo e Boca? Dá pra fazer? Já faz. Como tá a estatística do São Paulo? Não, nem olha. Se olhar assim, Se olhar assim, São Paulo não dá. Tá Quantos acabando o minutos? jogo, doido. Dá com 16 minutos, filho. Nossa, tá acabando. Tem 30 minutos. Quantos nomes deu aí? Pode pra mim aí. 15. Vai 50 nomes. Não, isso não é bom. Não. Pô, vai muito homem, 50, filho. O negócio de fazer aposta de 10 real, 15 real. Acha aí, ó, 25 cada um. Divide o prêmio Deu depois. 15? 15. Ó, vou sortear aqui, você viu que Pera aí nem que eu vou sei. mostrar o número. Eu nem sei a lista, nem sei quem tá lá, vamos falar que tem marmelada. O Emílio aqui do lado, ó. Nós não vemos essa lista, a lista que anotou os nomes de quem comentou ali. Eu tô fazendo aqui sozinho. Pera aí que falta um. Tem marmelada, que vocês armou. Falta do cunhado do sorriso. Aí, Só ele me bate. aí é foda, hein? E o do João. E João? 17. João, João, quem troca? figurinha repetida. João Vitor? É. Ô João, eu não gosto de tumultuar, mas a Laura Falou nada. disse que se ela ganhar o Mentira. ingresso, ela vai sozinha no Revoada, tá, Miriam? Da meia-noite ela sai também sozinha lá, na pista, dando a pista sozinha. Não quero casar tumulto O povo- no seu casamento, mas. Ela tá do lado dele, ô Ela trinqueiro. falou. Fofoqueiro. Porque se fosse minha esposa falando, eu queria que você me contasse, tá? Maria Fifi. 17? 18. O povo agora resolve comentar na última Ah, hora. mas não começa a sorteio, parece um monte de louco agora.
Você ganhou sim, uma vez. Dana fez uma festa ainda que o primeiro ganhou. Lembra que foi que você ganhou? Você ganhou. Você e o Batata nunca tinha ganhado. Daí, deixa eu apertar aqui. Esse aqui é o sorteio ao vivo. Aqui, ó, vou apertar aqui. Então, eles querem que eu aperte virado pra cá. Põe aí no jogo aí, no jogo. Põe aí na live aí, mano. Nossa, acabava. Bateria, né? Acabou, velho. Vixe, mas esse iPhone não tem bateria. Tá vendo? Depois eu usou. Que isso, gente. Então vamos lá. Vai ser o que agora? O O short. short. Feminino aqui, M, tá? Não tem M, e as mulheres gostam de apertar. 16. Eric Barros. Não pode trocar? Ele não tem namorada, peguete, crush. Tá com a Manu, vai cuidar pra mulher dela. Vai ter que ir comigo pra cá. Serve na Pra Manu. Manu fazer crossfit. Tem um P, pega melhor pra ela. Não, tem M. A cara dele. A cara Então, o dele. Eric ganhou Nossa, velho. o short. Se alguém quiser trocar o ingresso pelo short, tá, gente? Ah, quero ver. Quero ver quem ganha esse ingresso. Ai, travou. Peraí, vamos de novo agora. Faz o da B aí, ó. Vai dar B. Nossa, todo mundo me chama nessa merda. É mesmo? Como que faz pra voltar aqui? É só voltar? Não sei separar, eu tenho um lá, eu tenho um. Põe de novo. Como que faz? Só voltar? Essa minha qualidade é top, vou te falar. Então, eu tenho Nossa. 18, né? Acho que tem shorts masculino. Vou olhar lá depois. Não, Tem? tá aqui, ó, sorteio. Ah, mas tá bonito. Ai, limpar tudo. Peraí que eu já vou marcando. Mas eu já me pediram, não me disse essas meias. Essa minha é boa. Meia top, né? Eu tenho 3 já. Você. Agora o que que é? Agora é a meia. Não, é vermelho. Vamos ver o que você vê aqui. Na live. A primeira. Tá escrito Nossa, saindo só número alto. 17. O João já tem. A marmelada, hein? O João ganhou? O João. Nossa, que bosta. Figurinha repetida ganhou. Não, vou ficar com a sua então, João. Não, o João tem uma, vou contar a história que o João tem. Ele levou a minha. Levei pra São Paulo, eu levei duas, né, filho? Então essa é sua agora. Levei no... É verdade. Deu certo, né? Certinho, João, é minha. Levei no site, chegou lá, pô. Dessa vez não tem e-mail. Pegou minha meia, pega essa meia, vai. Leva a meia pra você, João. Então, João, essa meia aqui é minha, fica tudo certo agora. Já era. Já tem umas 15 dessas. Tem mesmo, tá até raiva. Só da branca, tudo eu perdendo, pegando da branca da antiga, eu tenho umas 6. Nossa. Ó, o Vitinho tá pedindo a meia pra ele. Vitinho ganhou uma meia. Ó, eu tenho ali umas 8 meias, 10 real pra quem quiser. Se tiver na live, vai pra live, 10 real. Quem ganhou 2 vezes? Não entendi. Não, ganhou 2 vezes não. Não, 16 eu. e 17. Não, eu não sei o que meu Fala cunhado pra tá mim, falando. Tamir. Aproveita na live, abre o aplicativo, pessoal, vê o aplicativo. Vai ficar bonito. Falei do aplicativo aí do Gervásio, também vai mostrar ele um pouquinho na live aí, ó. Não tem Wi-Fi nerd aqui? iPhone aqui nessa casa? Não. Não dura a bateria nem do Motorola do meu marido. Tá no carro, meu. Ó, gente. Entra no aplicativo, automaticamente já aparecem os nossos patrocinadores. Não cabe aqui? É, não vai focar muito aqui não, Gervásio. Aí. Aí aqui mostra os nossos patrocinadores. Se você acessar, automaticamente já vai pra ele. Eu esqueci também. Eu esqueci. É, no meu aqui não funcionou, Gervásio. É propaganda enganosa aqui. Funcionou o quê? Não cliquei, eu cliquei aqui no. O que você quer fazer? Você vai lá no menu, e aí Ah. você ensina o pessoal já, vai no menu. Tô aprendendo com vocês, tá? Tentei fazer e não deu Vai no certo. menu, clica em patrocinadores. Aí vai abrir o computador e vai aparecer o nome dos patrocinadores. Aí você clicando no nome, ele vai direcionar pro Facebook, pro Instagram, pra página, pro site de cada patrocinador. Aprendeu, né? Aí vocês podem, pô, eu Raoni, deu ruim pro Boninho hoje. Tô aprendendo. Aí vocês podem ver, pô, eu tô aqui no William Piovan, gostei do patrocinador, quero ver o que ele faz. Você clicando,
ele vai direto pro contador. Ó, aqui vocês entram na agenda do time, que já tem os jogos futuros. Aqui foi o jogo passado, tá? Só para lembrar o placar que foi. No lance ao vivo, ele mostra todos os lances que aconteceu no jogo. Mudação de destaque. Pra quem já tem costume de acompanhar jogo assim, tá? E o craque do jogo, quem foi o Tafa. Tá? Mas quem quiser conhecer mais do time, quem não conhece ainda, é só baixar o aplicativo. Beleza? Vai fazer o sorteio agora ou vai dar mais chance pro povo comentar? Raoni comentou já? Então, Raoni, Almina. Raul Negro. Almina. Ó, e só lembrando, pessoal, também que o Gervásio tem o sócio torcedor, tá? Quem puder aí dar essa força. Para quem paga, é um valor pequeno, um valor simbólico, mas pra gente aqui que recebe, um montante ajuda muito. Pagar arbitragem, às vezes uma gasolina, um Uber. Tem que fazer uma resenha grande com todos os goleiros juntos. Entendeu? Bebida, tudo que é encher a cara. Ó, DJ. Chama nós na próxima. Do Lá funk tem tocando. bebida. Do funk Não, tocando. se o João vir na próxima, vai tomar um uísque, ó. Vixe Se o João Maria. vir, me minha vez, eu vou vir só pra tomar um uísque. Vou fazer uma, todo mundo, chamar o Raoni, o Otávio, o El, né? Fica revezando. É, Fica depois coisa aqui, demorou, cortar. demorou. Aí faz o uísque, compra coisa pra comer, vamos marcar já. Qualquer coisa, põe a câmera lá em cima, ali, ó. Fica aqui. Ah, é. Ó, o Jorge tá na live também, um abraço pro Jorge, vai correr contra. Ano que Jorge tá pra onde? vem, Pra pro Loche? pro Lote. Ano que vem pra eu jogar, quero o convite. Eu trouxe o Jorge pro Gladiadores? Gladiadores. Sempre pergunta pra mim se do jogo. É? Ah, justo. Ele perguntou? Ele perguntou pra mim. Pra você? Mas sabe o que acontece? Só não chama eu, viu? Eu também não. Chamou também? Vixe, já vai o Zoeira, Gladiadores. zoeira que eu briguei na vida pra trás. Pergunta se ele foi algum jogo, temporada passada. Ele não me chama. Pergunta se ele foi algum Você jogo. foi um monte de cara ruim, Pergunta se ele foi né? algum Nossa, foi um jogo. monte de cara ruim lá, quem me chama? Pergunta. Você não chegou aí, Você vergonha mesmo. Por que você não chamou Você não me chama. Tá bom, gente, vamos negociar, vamos mudar o assunto aí. Aí, cara, você Tá, vai mas conversar, eu fui né? campeão lá, mano. Vai, última chance aí. Vai dar chance pro povo Ó, o mandar a João mandou, hashtag. Tem uma verdade para uns guerreiros aí. Ih, Ó, e tem o Emerson Monteiro Gervásio aí também, ó. Comenta aí, ó, hashtag Duofunk Tubarão, sorteio de um ingresso aí, ó. O show de sexta-feira, deve ser Vamos fixar aqui. Nossa, pica. E uma surpresa que é o homem, não sei, não falou nada nessa live pra gente, não sei nem quem tá imaginando o homem que vai falar. Ser boa essa. Vai ser boa? Ah, vai. Ah, fala, João. Não, João, não seguir na live, guarda pra live. É. Igual tá com o pessoal do sócio, no site lá, tem um espaço para sócio torcedor. É uma novidade do nosso site também, então você faz o cadastro pelo site, fica tudo armazenado lá, e por lá mesmo você faz os pagamentos. Você pode colocar até que ser boleto, cartão de crédito, Pix, lá já vai direcionar você para fazer os pagamentos. Então, antigamente eu fazia muito na palavra, no WhatsApp, agora não, você pode entrar lá, cadastrar seu cartão, fazer os pagamentos do sócio e fortalecer o Gervásio, pô, né? Vamos, fortalece mais hoje, que não que nós estiver estruturado, que vai vir coisas boas, quem tá junto vai levar junto. Não adianta ver depois querer vir igual tem vários jogadores, não, porque antigamente quando nós era mais ruimzinho, aquele uniformezinho verde feio ali. Juninho Silva, se não ganhar, vai colocar todo mundo no banco. Quem que é esse moço? Preocupei agora. Em 2022, Ah, eu hein? trouxe ele pro Gladiador, era Juninho. Nossa, coitado, gente boa, gente É, boa. Pra ajudar na vida. é o do Mustang. Ele saiu do Mustang. Mas ele é o dono do Mustang, como que saiu? Não, Ele vendeu um Mustang, mano. Ele vendeu o Mustang. Comprou o Camaro. Ah. Aí, pessoal, então, Dele. aí tinha jogador que não vinha quando chamava. Ah, não posso. Hoje, os caras Hoje todo chamam. mundo quer. Pô, não tem uma vaga, você nunca me chama. Eu falo, pô, nunca te chama. Aí, pô, me chamou. Pô, na Você época não lá, quis sim. É igual aqui, ó, alguém vai ter quando vídeo. as amizades antigas quando começou a tocar, pergunta quem que era que tava lá. Era a gente, aí agora que fica grande, né? Vem todo mundo em todo lugar. É. Não, é sempre assim.
É igual, e ele entra pra nossa festa, a gente fica lá, tá chamando, não tá problema. Ele falou que tocava, viu? Eu vou assim, nossa, vocês estão pedindo pra ele, não, ele falou nossa festa ia, né? Foi. Aí ele foi campeão, fizemos uma big festa com uísque à vontade pro homem, que foi o uísque, né? O homem não vai sem uísque. Não vai. Pô, comprei 6 garrafas de uísque. 2 fardos de energético. O homem não foi, não. O homem não foi. Quem comentar agora pode colocar na lista também? Pode, claro. Pode comentar aí, vamos ver o sorteio, pô. Você Já vai coloquei. perguntar aí? 10. Gente, então, Responde né? a do CrossFit aí. Do futebol que você quer. Você não respondeu ela ainda? Já. Por que você respondeu ela? Eu respondi, Não lembro. Não, eu também não lembro. Responde de novo. Não, ele não respondeu, a gente cortou as É, ele Parada não assim, respondeu. uma parada assim. Um ano sem futebol Não. ou um ano sem crossfit? Um ano sem CrossFit. Um ano sem futebol. Futebol Eu acho que não precisa. Não, eu Sem futebol é assim. eu acho que eu vou ter que. Ó, ele faz crossfit, gente, eu preciso entender. Todo dia, 6 da manhã, no crossfit. Todo o dia. É mentira. Inventando Eu vou jogo. dar uma. Também não joelho. Não. Futebol, joga de vez em quando, chama ele, eu não posso ficar, o horário não bate, a Manu não deixa, final de semana não joga, mas crossfit é todo dia sagrado, é com os videozinhos Eu tô dele. maneirando o CrossFit. Eu vou ter que voltar pra academia agora. Tem que dar uma maneirada. Tá Eu gosto de ele tá futebol, postando, né? tá postando. Eu tô focado no futebol Chegar bem, agora. o professor deixar na casa. CrossFit eu gosto, mas é muita loucura. Olha lá, o João mandou, esse cara mentiu que ia na festa. Não, João, para. Os caras é outro O hashtag. João tá devendo o uísque. Cansado de ser enganado, hein? Quem falou? O O João? Helder mandou hashtag, cansado de ser enganado. Sacou? Hoje eu não vou conversar com você, ó. Chega, cara. Eu cansei do Helder já. Não. Então bora. Vai fazer o sorteio? Vamos fazer esse sorteio então. É. Olha os contatos Agora é do homem. diferente, Rapaz, diferente o homem aqui, viu? Eu colo, filho. Ó, não vou falar quem, a WhatsApp do homem aqui, mas só contato que ninguém tem, viu? Rapaz, diferente de verdade. Diferente de todos. Às vezes você vê o bagulho do cara, o cara é pica. Do homem aqui é diferente, viu? Isso é verdade mesmo. Que isso, hein, mano? Ah, mas também o cara. Ó, lembrando quem tá, a ordem da lista. Comercial. Batatais. Não tem jeito. Olha lá, bora. Mas tá lá de você, pô. Vai chegar a hora. Eu não sei se deu o tempo Deu mais de dela. uma hora já, pô. Não tem mais. Não barra. Cortou isso aí? Não barra mais, é direto. Agora que eu fui lembrar disso, pô. Eu também. Já deu 1h30, velho. 10h10 já. Vou ter que ir embora já, ó. O break vai ganhar. Tem que acordar 6 horas da manhã pra treinar, gente. Não, se o Branco ganhar um chapéu. Não, vai, sorteia aí esse ingresso. Vamos ver quem vai ganhar esse ingresso, vai. Nossa senhora, o cara era aquele jeito. 5. Mari Cardoso. 5, Mário Cardoso, eu não sei quem que Quem é é. Mari Cardoso? Não faço ideia. Ela comentou bem no comecinho da live. Mari Cardoso ganhou, não sei quem é, mas parabéns. Procura lá. Ganhou o ingresso da MC Ian, revoada. Oh, Se for solteira, vai sozinha, curtir a noite. manda ela chamar. Nossa, vai ficar fora, não sabe quem que é agora, hein? Eu tenho ela Você aqui. tem aí? Eu vou chamar ela. Daí você chama ela, fala pra entrar em contato com nós lá no Vamos chamar você? É, quando ela chamar no Duo Funk lá, chama lá Duo Underline Funk e a gente já anota tudo certinho lá. Ah, o Alder mudou aqui, é amiga da Tainá. É amiga da Tainá. Eu acho. Aquela, mas ela vai. Se ela não for, já fala, nós já sorteia de novo. É, então, tem essa, né? Liga pra ela. Já Cadê a live? Não tá na live, só comentou. Sorteia de novo. É, ué, não comentou, só tá na live. É. O Alder mandou ela, nem vai. Mas Ela não ela, vai. Você tá falando isso, se a menina E for aí, falar e que aí? não gosta. Não, É, acho que ela tá na Alder, resenha. para zoar. A menina vai dar mó rola aí É. que a menina vai querer o negócio. Não, faz assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Ela entra em contato com a gente que ganhou. Se caso ela falar que não vai, nós faz algum sorteio depois no feed lá do Ofunk, lá do Gervásio, faz alguma coisa. Faz assim então, sorteia mais um aí. Oxi. Tá bom assim? Tchau.
Peraí, calma aí que eu fiquei até nervoso. O homem é diferente. Pô, live pesado, voltando em grande estilo, moleque. Então vai. E pra provar que o show foi pica, Ó. eu vou fazer uma live lá do show, tá? Pra vocês Então verem vamos lá. como que foi, viu? Número 5 já ganhou, tu não pode ganhar de novo. Certo. Então já arrisquei aqui. João, pode deixar que ganhou a meia, tira. Ganhou, não. Tá, João Aí, velho. e o Eric. Cunhado, vou levar aqui, ó. Tá aqui o short. Tá, e o Eric já ganhou. A Duda mandou, tá bonzinho o homem. Ô, Duda, aproveita Ah. e pede as coisas à noite agora, um lanche, uma O pizza. homem tá Não. apaixonado. Tá apaixonado, tá O homem tá bem, né? apaixonado. Tá apaixonado. Então vamos Ah, lá. mas tem como mulher tá apaixonado com a mulher da hora do lado? Pô, A Duda é parceira, a Duda é parceira, a Duda é parceira. Não precisa de mais nada, quietinho. tem que levar a Duda pros jogos, pro Gervásio, com as meninas resenhar com Pô, as ela meninas. foi. Que jogo que Tem que levar ela foi? ela. Aí a Duda leva o Manu. Que jogo que porque ela aí- foi, mano? Você lembra? Lá na X10 da Via Norte, na final. Foi. Nossa, que Foi. finalzinho, que quadro lotado. Não dá pra escutar dele na quadra. O João, para de graça. Bom que a Duda leva o Manu. Não dá pra sair da quadra, mano. Tá conversando, eu fiquei sem Então. voz. Vai top, né? Não podia ganhar, não. Nossa, não. Agora. Ai, a Duda falou, já foi. Duda, vai nos próximos. Churrasquinho, vai Liga pro ouro, vai liga- liga Liga ouro. tamo aí. Vai Madu, Tamires, Tainá, vai todas as meninas, Laura. Vai da hora, pô. Ela é calma? Ela? É. Depende. Ah, então é das nossas. Mandou um depende, Duda, você é As das meninas minhas. levam Falou um tudo, levam o depende. nosso. Já gostei da amiga já. Vamos ver, vai, certeza, vamos ver. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vocês ganharam, sorteio de novo. Eu comentei? Você marcou? Você comentou, marquei. Sorteio de novo, você Não, ganhou. foi de novo. Eu entro, saio. Número 11. Ai, ai, ai. Sorriso. Ai, ai, ai. Davi Ih, é o Davi do Badajogo. Rigoberto. Davi ganhou, velho. Ele, assim fala o nome dele? Ó. Davi Ribobelo. Soltando fogos, É tá ele? soltando fogos, é o Davi. Antigo patrão do sorriso. É o Davi, eu vou até marcar ele aqui. Ele ainda brincou dele ganhar, hein? Dessa vez não deu com o guarda. É, o Humberto não teve chance dessa vez, não. Vixe, Davi deve estar pulando de alegria lá. Então, Davi ganhou, Davi e a É Sara, chama Mari. né? A Mari Cardoso. Não, perdão, a mulher dele chama Sara, o Davi. E aí, Raoni? Você vai sexta, Raoni? Revoada? O Raoni não vai, mano. Tô triste com o Raoni. Ele vai. Ele não tá ficando animado, o Raoni mais. Deixa aí. As meninas também que não assistem mais, não ganharam. E o... Caraca, 2x0 A Laura, já. não, gente. Eu sou Laura. Ingresso, chama o homem, ingresso tá lá. Barato. Pô, tá baratinho, tá? Baratinho. Chama lá que é conversa. Chama lá. Pronto. Vamos fazer uma coisinha legal pra vocês lá. Fala pro Gervásio de cor, tem desconto. Bora, gente. Grupo do vamos encostar todo mundo. Grupo do vamos aí, eu já tô. Eu já vou, né? Tem um grupo que chama Vamos. É mesmo? Tudo que põe lá, vamos. Tem um grupo que chama Vamos. É desse jeito. Sexta, churrasco na casa de tal. Vamos. Ah, vamos buscar lanche. Vamos. Mano, nessa saindo de casa sexta domingo. Prejuízo. Pesado, hein, velho? Era sexta casa, tipo, na casa do Humberto. Laura, encosta que faz. Sexta, na casa do Vamos, encosta. Helder. Comprava pizza, domingo ele vinha na casa. Você tá domingo, eu falei, nossa, cuidado. Você entendo mais. Toda semana. Quando não, de quarta. Vou na casa de reunia, filho. Certo? Então, meu povo, Certo. antes que a Duda e a Manu linchem meu marido. Ah. Devolver os homens. São as últimas considerações aí da live, tem que dar seu recado. Primeiramente agradecer aí mais uma vez, né? A você, também que está sempre com a gente aí. Obrigado pela recepção de sempre. A gente tem uma amizade, um carinho muito grande pelo Gervásio, né? Independente de qualquer ocasião, a gente sempre tá junto, né? Não adianta. Essa amizade é além dos gramados, né? Além do campo. Então quero agradecer mais uma vez. Pode chamar que a gente vem de novo aí. Eu e o Emílio aí, essa dupla aí tem história faz tempo, das antigas. Então o que vale nessa história é a amizade, é o carinho pelo outro, né? Tamo junto, obrigado mais uma vez aí por tudo.
Recado, quiser passar agenda de show, telefone pra contato, falar do show de novo do Ian. Fique à vontade, Vou irmão. agradecer também a família Gervásio aí, todo mundo, velho. Não só vocês que estão aqui agora, mas também todo mundo aí, o Bertinho, Raoni, os moleques que estão sempre presentes nas lives aí, o João, o Helder. O Helder é chato pra mão dele. Tem jeito, né? Treinador agora, hein, irmão. É verdade, tô brincando. Nunca critiquei. Nossa, sou fã original do Helder. Todo mundo elogia, né, mano? Tem amigo dele agora, treinador, velho. Não, mas voltando, cara, é uma gratidão aí estar com vocês aí. Às vezes fica bravo, né, tá contra, às vezes, mas a maioria das vezes tá junto aí. A amizade vai além das quadras aí, Gustavo. E também espero que todos vocês estejam sexta-feira, o local vai sair. Exato. Estejam presentes lá no Vale do Ofano juntamente com o Ian e várias outras atrações, tá? Vou esperar todo mundo lá. É isso. E aproveitando que tá ao vivo aí, cadê a ideia? Bora fazer uma live de umas 3 horas. Vocês, o Helder, João, Raoni, Humberto, Otávio, Não sei, Vitinho, não sei Eric. qual que é a surpresa do Emílio, mas eu deixaria pra próxima live aí, pro povo ficar mais curioso ainda, que eu não sei qual que é a A surpresa surpresa. foi outro O ingresso? Ou tem outra? Ou tem outra Cara, coisa? mas- Não, eu não sei o que dá. Eu ficava, deixava pra próxima. Deixa pra próxima, Deixa pra próxima. A próxima a gente volta aí. É, a próxima. Um abraço aí pro pessoal do Afus, também do time de futsal lá do Paraná. Um abraço, obrigado pela moral aí. Vários times de futsal aí acompanhando o Gervásio, curtindo. Também é uma família que cresce lá do futsal, uma modalidade forte, vai chegar. Então vamos combinar essa live? Vamos combinar. Queria mandar mais um abraço pro Helder, meu treinador favorito. Abraço enorme. Agradecer o carinho de sempre aí, Gervásio. Pessoal, é Maringá, né? O Paraná, mas acho que é de Maringá, a cidade. Um abraço aí. Mas vamos marcar. Vamos sim. A gente faz, eu falei, vem 2 aqui, fica o resto lá, vai rodando, vai resenhando. Eu vou pensar numa coisa pra todo mundo aparecer. Uísque, bebida, cerveja, comida, coisa de comer, Já tudo. faz tudo isso aí, já vem. Umas 3 horas comendo, Faz uma comer bagunça, ali. já é. Vamos marcar. Tá aí o convite, vamos fazer. Gente, obrigado novamente. Aí a gente está voltando a live. Semana que vem, episódio de podcast que vem. Vamos ver. Na próxima semana, o Rafa Stark lá do Futeboleiro vai estar presente. E tem ainda Jorge com o Vitinho, o Eric, Raoni. Vixe, vai ter lá, se Deus quiser, toda semana a gente fazer uma live, voltar as resenhas, voltar ao normal. Daquele jeito. Obrigado, viu? Tamo junto. Gente, entra também rapidão lá no Instagram do Rafa, tá tendo rifa solidária, tá? Vamos dar uma força. Pessoal que pode doar sangue, por favor, entre em contato com a gente, vamos ajudar umas causas aí que tá precisando muito, gente. Então, bora, beijo, fui. Abraço. Tchau, meninos. Falou.